Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos do Verdade Oculta! Sabadão, estamos aqui para bater aquele papo. Hoje vamos falar de assunto interessante, hein? Espírito, né? Espiritismo, vamos falar sobre a alma, sobre encarnação. E detalhe, não temos nada contra quem acredita nisso, nada. Nós vamos só colocar a visão do Rubão sobre esse assunto, que até eu estou curioso para saber o que ele pensa disso. Falando nele, boa noite, Rubão! Seja bem-vindo ao seu próprio canal, meu irmão! E com que expectativa eu hoje à tarde fiquei aguardando a mensagem do Silvão. Que eu falei, será que o Silvio vai estar livre hoje? Será que o Silvio vai estar ocupado? O Silvio está retomando vários trabalhos e cada vez ficando mais ocupado, mas mesmo assim consegue tirar um tempinho para nós aqui. Muito obrigado, Silvio, por tanto carinho, por tanto amor que tem pelo Rubens e pela causa do Verdade Oculta. Obrigado mesmo, Silvão. Boa noite a todos. Rapaz, eu tenho aquele ditado que eu falo para você, né? Dai honra a quem merece honra. Rubens é um amigo espetacular, é uma pessoa que eu aprendi a ser diferente, é uma pessoa que me ensinou o caminho espiritual. Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa dele. Hoje eu sei o que é amar o próximo por causa dele. Hoje eu respeito muito mais as pessoas próximas de mim por causa dele. E eu tenho o amor também dessa turma do Verdade Oculta, né? No entanto, que o encontro está saindo gente pelo ladrão. Tem gente que quer ir para ficar de pé, eu não sei o que fazer. O Rubão fala, calma que você vai resolver, calma que vai dar tudo certo. O Rubão é paciente, é calmo. Então é isso, gente. Então é um prazer gigante estar aqui com vocês. Tem tanta gente maravilhosa no Verdade Oculta, tem tanta gente bacana, tanta gente respeitosa, tanta gente que ama a família, tanta gente que mudou os seus conceitos, né? E o mais importante, né? Vocês são libertos, né? Você ser liberto é você tirar aquele óculos, ou pôr o óculos, né? O melhor, e conseguir ver as coisas do jeito que elas são. E nós devemos o respeito e o carinho ao irmão Rubens, porque ele foi o pioneiro no Brasil. Não adianta dizer outros nomes, não adianta falar blá, 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 blá. É o Rubão e ponto final, não conheço outro, e é ele que merece o meu respeito e a honra de estar aqui ao lado dele. Muito obrigado, Rubão, por você ter criado esse canal maravilhoso, tantos outros, e a gente fica... Eu recebo e-mail todo dia, toneladas de e-mail lá no Sete Sinais, perguntando sobre sua opinião sobre as coisas, o carinho grande que o pessoal tem por você. E o grupo, né, do WhatsApp não deixa mentir, né? Todo mundo ali tem respeito e carinho por você. 99,9% ama o Rubão como eu. Nós amamos a Amadinha, como eu amo também. E quando a gente fala isso, é com todo respeito e todo carinho, Rubão. É com você, Rubão. Beleza, Silvio. Então, eu vou começar falando o espiritismo, como é o dia a dia do mundo espiritual, segundo o site Alto Astral, né? Então, nós vamos ler aqui, depois nós vamos falar do espírito em seguida. Então, espiritismo é o primeiro assunto. O que fazem os espíritos no mundo espiritual quando aguardam a nova reencarnação, que é o assunto depois lá, né? Saiba como é a rotina das colônias espirituais. Eu nem sabia que tinha colônia espiritual. Na visão do espiritismo, nossa alma não morre junto com o corpo. Ela é dirigida ao mundo espiritual, onde aguarda uma nova oportunidade para voltar à forma física. Mas enquanto essas almas estão lá, o que fazem? Confira conosco um pouco da rotina levada no mundo espiritual. Rotina no mundo espiritual. O tempo no mundo dos espíritos é diferente do tempo como conhecemos. A sua rotina também é diferenciada da nossa, visto que tem uma noção mais ampla do período do qual dispõe de dar conta de suas obrigações. Na colônia Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz, relata situações do cotidiano dos espíritos que lá habitam, assim como no mundo físico. Eles acordam após um longo período de descanso,
que para nós seria o equivalente a um sono noturno. Ao despertar, fazem suas preces, agradecimentos, reconhecimentos ao Criador, para que em seguida fazer higiene pessoal, quando ainda necessitam, fazem também o de jejum, ou seja, a primeira alimentação do dia. Somente após essas etapas e preparo é que eles se dirigirão aos locais que vão desempenhar suas funções de trabalho ou de estudo. Ou seja, Rubão, ele está se referindo a um lugar e detalhes desse lugar. O que você tem a dizer sobre isso? Depois a gente continua. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque assim como você também, para mim, eu vi coisas novas aí, essa questão do local que fica aguardando. Isso é o mundo do espiritismo, tá? Eu já vi isso, e eu sei que tem até um filme com isso, do tal do André Luiz, tem um monte de coisa, tem um céu que eles ficam lá, enfim, é um negócio bem... Eu não creio, mas quem crê, eu não tenho nada contra. Explicando, não entre em pânico com o que acabou de ler. Quanto mais evoluído o espírito for, menos necessitará de repouso. Porém, outros espíritos ainda necessitam de dormir à semelhança de quando ainda estavam encarnados. Talvez nunca tenham falado, mas os espíritos recém-chegados às colônias espirituais são aqueles que lá habitam há pouco tempo, como o espírito que tem mais dificuldade de se desapegarem dos hábitos terrenos. Ainda mantém determinados comportamentos típicos encarnados, como se alimentarem, usarem o banheiro, fazerem higiene pessoal. Tudo é feito exatamente como estavam encarnados. Isso só é possível graças ao perispírito, que está impregnado dessas informações. Como colônias espirituais foram criadas com o objetivo de proporcionar aos seus moradores a mesma sensação de habitar uma cidade terrena, tudo por lá é uma cópia perfeita de tudo que se vê por aqui. Um detalhe importante, nem todos os espíritos são capazes de retirar o fluido cósmico universal e a energia para alimentar seu perispírito. Então, eles contam com a ajuda dos moradores das colônias que os acolhem e os preparam, o preparo de alimentos, base de sucos, sopas e frutas. Rubens. Você tem falado coisas... tem lido esse texto. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Jonathan Souza Lima. Que, na verdade, reflete o entendimento de um grupo de pessoas, um grupo enorme, diga-se de passagem, né, que são o pessoal espíritas. E eu, particularmente, não tinha ouvido falar de muitas coisas desse tipo. E é claro que eu não vou aqui concordar com muitas coisas, não por conta de algum princípio religioso, nem por conta de um pré-conceito, porque eu não tenho preconceito quase contra nada. Só tem preconceito contra pedófilo e talvez o sistema organizado e uma patota pequena. O resto eu não tenho preconceito. E religião também não tem preconceito. Então, não por conta de preconceito, porque eu não tenho, Silvio, mas por conta de coisas lógicas. Eu penso que quem precisa tomar banho é quem se suja. Quem se suja é porque tem contato físico com alguma impureza física. Mas o espírito não vai tomar banho. E eu vejo muita incoerência na questão, por exemplo, cara, da população. Os caras estão preocupados aí fora, porque a população aumenta de forma exponencial. Poxa, cara, e se aumenta, quer dizer, tem espírito sendo... É como a Casa da Moeda, tem nota velha para repor, mas também tem nota nova chegando. De onde está vindo a nota nova? De onde está vindo as crianças novas para formar uma população maior, né? Se tá... Pô, cara, cada vez que uma população reencarna, pô, se você for colocar isso no papel, não é verdade? Quantas pessoas vai precisar mais para reencarnar na próxima, que vai ficar faltando? De gente faltando para reencarnar. Entendeu? Porque aumenta exponencialmente, cara. Vai faltar muito espírito, a fábrica de espírito vai ter que estar fabricando igual doida. E se a fábrica de espírito pode fabricar alguns, por que não pode fabricar todos? Vai fabricar alguns para repor. Não sei se você entendeu aqui. Entendi, a matemática, é lógica. Se a população quintuplica exponencialmente, né? Em cima de gente, mas em cima de gente. Você não tem uma fábrica de gente morta para compensar o pessoal que chega, né? É desproporcional. É isso aí, pô. Então fica bem difícil de você aceitar uma ideia dessa como real, né? Como uma coisa palpável, verdadeira.
por conta de você não ter tanta gente para poder ir dobrando a população, né? E também por conta do espírito ter que lavar e ter um local para compartimentar eles lá, até colônias espirituais. Colônia quer dizer grupos, esses grupos ocupam espaço, por isso que você tem grupos físicos. Mas grupo espiritual não ocupa espaço, ou não ocuparia, né? Sei lá, vamos ver mais, vamos ver mais. Lugar paralelo com igual aqui, para preparar, para acostumar, para pagar, sei lá, os seus erros, para que deu a entender, para depois voltar de novo, sem saber quem era. Muito esquisito, né? É um negócio meio fantasioso, vamos colocar assim. Com todo respeito a quem acredita. Não, isso a gente não... Quem acredita tem nossa consideração e respeito, cada um pode crer naquilo que considera mais louvável. O título, inclusive, do próximo item está dizendo aqui: cada um no seu quadrado. A organização de uma colônia respeita diretrizes muito semelhantes àquelas que já conhecemos por aqui. Assim como desencarnar um ser designado para cumprir determinada função, qualquer espírito terá uma ideia básica de como uma máquina pública funciona por lá. Como ensina André Luiz, do livro Nosso Lar, toda colônia tem um governador, ou seja, uma espécie de prefeito ou administrador. Após assumir seu mandato, este espírito administrador reúne sua equipe de ajudantes, que em Nosso Lar é conhecida como ministros, e se equivale aqui como secretário do prefeito. A partir daí, cada repartição tem um responsável encarregado de zelar por um bom funcionamento. Todas as escolas e hospitais e departamentos dos ministérios têm seus diretores. Esses diretores têm seus auxiliares. Por sua vez, têm colegas de trabalho para o exercício das funções, como informa André Luiz. Assim que o espírito recém-desencarnado ou recém-chegado à colônia sente disposto e é convidado a ocupar seu tempo, seja através de estudo ou prestação de serviço. Nas colônias não há empresas, mas toda a demanda de produção de trabalho e serviços é comandada pela administração local, desde a produção de alimentos fluídicos, vestes, viagens, remédios, etc. Bom, isso aí foi uma coisa muito colocada com força pela Globo, né? Para você ter uma ideia, teve uma novela com esse tipo de assunto, se não me falha menor. Se eu estiver errado, o pessoal aí no chat me corrija. E teve um filme também que foi muito famoso tratando desse tema. É uma incoerência absurda você ter administradores, fábricas, não sei o que lá, num mundo que não necessita de nada material, né? Então, eu, pelo menos, na minha cabeça, não entra. Quem acredita, boa sorte, sucesso. Agora, eu morri e vou trabalhar lá num outro lugar é um negócio... Ainda vamos ler mais o texto depois para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Até agora, não entendi nada. Vai lá, Rubão. Não, mas, ô Silvão, porque quando você fala de alguma coisa que é tangível, é mais fácil. Até quando você fala das coisas do Criador, do Messias, é mais fácil porque tem a Bíblia. Se não tivesse a Bíblia, seria também um tanto quanto difícil. Mas nós temos um livro para isso, né? E nós entendemos que o livro, além de ser de questão espiritual, também é um livro histórico, né? Ou seja, está amarrado com a história do planeta. Tu vai falar em Davi existiu, Moisés existiu, os caras existiram. Enfim, resumindo. Então, Silva, mas nesse assunto, se você tem algo, por exemplo, plausível, o que é o plausível? O plausível é que você não sabia, mas que você pode aceitar dentro de uma realidade porque tem um sentido. Aí você fala, é plausível, eu não creio que seja, mas pode ser, né? Agora, aí no que você leu, cara, não tem nada plausível, pessoas trabalhando, pessoas se dedicando, pessoas reunidas, pessoas com cargos burocráticos, soa inclusive a política. E até o nome mas a ideia é como se fosse um ministro, né? O ministro, não foi, é ministro mesmo que chama aí, nem sei. Ministro, é isso aí, ministro, secretário, não sei o que das coisas. Então você vê, cara, que essa burocracia, ela existe quando você lida com seres humanos encarnados, pessoas que são carne e osso. Aí você tem que ter essas burocracias todas que tem, seja por domínio, seja por ação do povo, seja porque o povo colocou alguém lá. Isso é baseado na visão de uma pessoa, pelo que eu entendi. Uma pessoa colocou encarnada. Lá e acabou. É um encarnado com a visão encarnada falando desencarnado. Fica complicado.
Porque você percebe claramente que a visão é a partir daqui. É. A visão é a partir daqui, pode ver. Porque as aflições daqui, os problemas daqui, as burocracias daqui, segundo esse texto, estão transportadas para o mundo espiritual. Inclusive falando de colônias espirituais, espíritos que chegam agora. O espírito chegou, ele não sabe nada, ele está ferrado. O cara tem 3 vidas, então. O cara tem a vida dele antes de morrer, depois que morreu, ele tem a vida de espírito encarnado que ele tem que aprender, da colônia, e depois ele volta e reencarna para nascer bebê e aprender de novo. Vai ter que aprender quantas vezes, cara? Em cada reencarnação tem 3 processos. Porque se existe esse processo dessa etapa intermediária, pô, o cara tem que ter o processo da encarnação passada, processo intermediário das colônias, é isso aí que você leu agora, e depois o processo quando ele encarnar num bebê. É muito complicado você aceitar isso, cara. É interessante que as características dos mundos que não são conhecidos por nós e que eles encaixam uma realidade, seja o escritor, seja quem criou a história, seja ela fatídica ou seja ela fantasiosa, ele sempre coloca paralelos para que aquela pessoa que aceita aquela informação consiga ter consiga ter realidade, né? Consiga ser palpável para que ela veja. Porque é a mesma coisa, falar, fui abduzido por uma nave espacial, cheguei lá, vi uma estrada, nessa estrada havia um prédio, quer dizer, ele está falando de uma realidade daqui. É verdade. Né? Porque se ele falasse assim, eu cheguei lá, havia um universo de estrelas sem fim, eu estava flutuando no ar, quer dizer, já está diferente, já tem uma chance de falar, opa, isso está diferente. Mas você pode observar que todas as histórias têm tudo a ver com aqui. Exatamente. Né? Então, ou seja, seja pelo menos criativo, seja Harry Potter, sei lá, dá uma inventada aí na fantasia, seja Monteiro Lobato, para a gente poder. Agora, você sair daqui, inclusive nesse filme, que eu vi um trecho, eu não lembro quando, é todo mundo de branco. Todo mundo vestido de branco, as casas é tudo branca, a estrada é tudo branca. Isso leva a entender o quê? Céu. E o céu de acordo com a visão do cristianismo. Exatamente, exatamente. O espiritismo roubando a imagem do católico de como é o céu. O céu é todo branco, porque é nuvem. Né? É nuvem, tem alguma coisinha ali, outra aqui azul, mas é tudo branco. Então, você vê que há sempre uma conexão com o tangível, com aquilo que se consegue ver, para dar credibilidade naquilo que não se consegue ver. Entendeu? Então, por exemplo, quando você tem uma visão de algo absurdo, fora da realidade, como, por exemplo, quando você falou daquela coisa saindo da parede do armário, é muito mais tangível, por ser uma coisa impactante. Tem gente até que saiu da live aquele dia, falou, de medo e tal, assustou, porque realmente é assustador. Mas é mais tangível. Você entendeu? Porque você mostrou algo surreal. Você falou de algo surreal. Ao contrário do espiritismo, que traz a coisa para o real, não para o surreal. Entendeu? São as coisas para o tangível. Aí fica difícil, né, Rubão? Você falou dessa questão toda ontem, inclusive, Silvio, eu estava no interior de São Paulo com a Madinha, no escuro, e eu até fiz um videozinho, publiquei no grupo. A Madinha que fez o vídeo, né? Pô, e a gente ficou esperando, cara, pra ver se aparecia alguma coisa lá, se abriu algum portal. Foi até tarde, cara, lá sentado no mato, olhando as estrelas, né? Depois a gente foi pra cabaninha dormir. Mas ficamos esperando, mas não apareceu nada. O portal não abriu, não teve dimensão desconhecida, não teve nada ontem. Não tem, isso aí não tem. Todo mundo gosta do desconhecido, né? Todo mundo gosta da coisa imutável, né? A coisa que é fora do comum. No entanto, que o assunto dos portais, a repercussão foi gigantesca, todo mundo elogiou. E é um assunto que, para nós acreditamos, mas a gente já viu? Não, nunca vi. Não. Eu nunca vi, nunca tive acesso, que até se tivesse, entraria, né? Olha o Daniel Corrêa aí, Rubão. A esposa dele é a MC Louca pela Verdade, eu não sabia não, rapaz. Que legal. Legal, então, ficamos felizes de saber do casal aí, viu? Vamos nos encontrar na palestra, vai ser muito bom. Deixa eu aproveitar, Silvão, mandar um abraço pro Eduardo. Ele também é patrocinador do Verdade Oculta. Obrigado, claro, Eduardo. Claro. Participa do grupo do Zap, ele está assistindo com a esposa Damiana, com a mãe Cícera e com o pai Everaldo. Tá a família toda vendo Verdade Oculta, que bom, né? Bacana. Um abraço aí, seu Everaldo. A família Verdade Oculta cresce, a família Verdade Oculta tem um entendimento diferenciado, né? E o mundo cada vez mais abre o tapete vermelho para a sua verdade, Rubão, para a sua realidade.
Quando eu falo sua realidade, não é absoluta, mas é uma coisa que a gente vê o tempo todo, né? A gente vê o tempo todo na nossa cara, né? O sistema contra nós. Hoje eu estava fazendo a barba e não tem jeito, né? Falando, o sistema é contra nós, os caras falam contra nós. Tinha mais ou menos umas 10 pessoas no barbeiro e todo mundo concorda. Isso que é pior, né? Eu repito a palavra do Rubens, do barbeiro, para ninguém sabe quem é o Rubens e todo mundo concorda. Isso que é interessante, né? Fala, o sistema está contra nós, a polícia é contra nós, a polícia não é contra o bandido, a polícia se arma contra nós. Cara, é verdade, é isso mesmo, e não sei o que lá, e ainda tem esse cara doido aí que quer armar todo mundo, vai ser uma matança, todo mundo matando todo mundo. E eu falei, como se fosse fácil dar uma arma para alguém, né? Fosse fácil. O Marcelo falou isso pra gente esses dias, ele falou, pô, cara, quanto é o preço de uma arma, né? 5 pau, 7 Pô, pau. cara, como alguém vai conseguir grana para comprar arma mesmo tendo autorização? É como dizer assim, ó, você agora pode andar de Ferrari no seu bairro, vai lá comprar uma e anda. Não, mas é o seguinte, Rubão, além da arma ser cara, o porte também é caro pra cacete. Eu trabalhei com isso. É, né? Na época era uma fortuna. Você imagina hoje quanto vai custar, né? 5 pau, 6 mil reais, que seja 3 numa liquidação. Ó, vou comprar uma arma por 3 mil. Você tem que ter o registro. O registro é mais 1.000. Por baixo. A não ser que o governo exija que seja barato, mas não vai ser. É mais 1.000. Beleza, eu pago 5 mil numa arma, mais 1.000 do registro e deixo ela em casa. Beleza. Você pode ter arma em casa. Mas se você sair do quintal para a rua, você é preso sem direito à fiança. Então tem que ter o porte. O porte é mais 2.000. Entendi. Porque você tem que fazer treino, você tem que fazer exame psicológico. Você imagina no Brasil como isso é burlado. Imagina. Uma bolinha daqui, uma bolinha daqui, aí um psicopata pega a arma e sai atirando todo mundo. Valendo lembrar que eu não sou contra o porte de arma. Muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo devia ter, mas todo mundo são. E você vê que cada dia mais o pessoal não é são. Ou seja, vamos pensar com a cabeça do Rubens? Imagina toda a população armada na grande calamidade. Que maravilha vai ser. E tá longe. Ô, Silvão, agora, o detalhe também, cara, é que isso é tudo suposição, cara. Mesmo que esse cara seja eleito, porque toda eleição tem que ter seus heróis, mas não vai liberar porte de arma coisa nenhuma, cara. O Trump prometeu muita coisa aí, não fez nada. Pode liberar mascarado, igual falar. Está liberado agora, na hora que você vai tirar, você não consegue. Primeiro que você não vai conseguir pagar, segundo que você não vai conseguir retirar, segundo que você não tem dinheiro para pagar o treinamento, e aí vai. Ou seja, quem vai andar armado? Quem tem dinheiro. Essa é a matemática. Quem vai andar armado é quem tem dinheiro. Eu quero ver você armar uma favela. Como é que você vai armar uma favela? Apesar que a favela já está armada pelos traficantes e não pelos moradores. Então, é uma pregação tão translouca, tão maluca, tão travestida de fantasia. E o povo acha que é simples ter uma arma, né? Eu quero ter uma arma, tal. Na hora que cair na realidade, não vai ter. Por que ele não tinha antes, que era liberado? Né? Agora a violência está em cima da gente. É de propósito a violência. Isso aí é uma coisa que o sistema está fazendo para você. Você acha que o pessoal investiu na segurança em todos esses anos para estar do jeito que está? Você acha que o pessoal investiu em educação todos esses anos para... Cara, é assustador a quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever, Rubens. É nítido hoje. É muito nítido. É só você pesquisar um pouquinho, você vai ver. Pessoas que estão dentro da faculdade que não sabem matemática. Pessoas que estão dentro da faculdade que não sabem escrever uma redação. Entendeu? Isso é normal. Entendeu? E essas mesmas pessoas querem estar armadas. É complicado. Tem uma relação, uma coisa com outra, aí é só pensar. Silvio, será que também lá na colônia espiritual, nas colônias, será que também tem fofoca, buchicho e pessoal querendo pegar uma alma, pegar outra lá de porrete? Eu acho que sim, viu, bicho? Eu acho que sim, porque se ele está comparando com aqui, tem. Se tem administrador, tem lá um ministro, tem tudo, é para poder organizar a casa, né? É o seguinte, amigão, eu tenho uma grana lá na terra, eu quero encarnar naquele milionário lá, quebra esse galho pra mim, toma aqui, ó. Pega aqui, me põe naquele carro. Cara, é muito, sabe? Vai ser uma corrupção do caramba lá, meu irmão. Eu não quero mais ser filho do Zé Povinho, eu quero ser filho lá do presidente, filho do ministro. E às vezes aparece alguém falando pra mim, olha, você tá vendo aquela moça lá? Tô vendo. Ela é a reencarnação de Cleópatra. Eu falei, porra, a Cleópatra caiu de nível, hein, velho? Tá zoado, hein? Cleópatra tá zoado.
E aquela ali, a reencarnação de quem? Da Marilyn Monroe. Porra, velho, é brincadeira, né, meu? A Marilyn Monroe morreu misteriosamente, ou se matou, sei lá. Então, quer dizer, vai ficar pagando pecado. É muito esquisito isso daí, cara. Vamos continuar lendo para ver aonde vai isso. A partir daí, cada repartição tem um responsável encarregado por zelar pelo bom funcionamento. Todas as escolas, hospitais, departamentos, ministérios têm seus diretores, e esses diretores têm auxiliares, que, por sua vez, têm colegas de trabalho para o exercício das funções, como informa André Luiz. Tudo que informa é o André Luiz, né? É. Assim como o espírito recém-desencarnado ou recém-chegado à colônia sente disposto, é convidado a ocupar seu tempo, através do estudo de prestação de serviços. Nas colônias, não há empresas. Toda a demanda de produção e trabalho e serviços é comandada pela administração local, desde que a produção de alimentos fluídicos, vestes, viagens, remédios, etc. Eu já tinha lido, né? E fica doente também o espírito, cara? Pois é. Toma Será vacina. que o espírito tem enxaqueca? Será? O que é, hein? A pessoa, cara, a indústria farmacêutica espiritual, como é que seria isso? Pois é, deve ser um frasco de nada dentro. É. Explicando. Para os espíritos comprometidos com o bem, não há ócio, nem tempo a perder. Se você pensa que vai passar a eternidade à toa, quando desencarnar, se engana, porque o trabalho por lá é o que não falta. Os desencarnados têm obrigações, assim como qualquer encarnado. A única diferença é que, para quem está por lá, é que eles trabalham para o seu aprimoramento moral, espiritual, ou simplesmente o bem-estar e o que o trabalho ou o amparo ao próximo proporciona. Ou seja, tudo que o cara não fez em vida vai fazer em morte, né, Rubão? Enquanto aqui as pessoas trabalham para acumular bens, no plano espiritual, cada espírito dispõe apenas do necessário para o funcionamento normal. Na colônia, nosso lar, por exemplo, existe até pagamento para aqueles que são inseridos no trabalho local. É o bônus hora, uma espécie de moeda corrente na colônia que visa incentivar uma troca merecida em quem trabalha e quem desfruta do conforto da colônia. Segundo o espírito André Luiz, a adesão é grande. Um exemplo muito interessante é a questão de vestuário. Algumas colônias existem o departamento para cuidar da produção de peças de roupas para aqueles espíritos que não conseguem plasmar as próprias vestes, Rubão. Trabalho para plasmar uma veste? É uma veste de plasma. E lá, será que tem gay também? Tem meninas lésbicas, tem tudo? Deve ter. Deve ter até a Rede Globo de lá, né? Que isso, cara. Deve ter a Rede Globo de lá, que deve chamar o quê? Rede Astral, sei lá, uma coisa do tipo. Então, cara, é o que eu falo para você. É muita gente que acredita, mas é muito fantasioso, né, Rubão? Eu penso que é extremamente inconcebível. Fora do padrão. Igual, vou repetir, eu não desfaço de quem acredita, mas é muito complicado você acreditar numa coisa, né? Tem muita gente que fala, você acredita no Chico Xavier? Eu falei, pergunto se ele acredita em mim, talvez eu possa acreditar nele, porque eu nem conheci o Chico Xavier, né? Foi uma boa pessoa? Foi uma boa pessoa, mas eu não acredito que alguém põe a mão na cabeça e traz um monte de informação. Vale lembrar que os espíritos enganadores estão por aí, né, Rubens? Tem um monte de espírito enganador que usa as pessoas para manipular situações, né? Reais, não das igrejas, que é tudo fantasia, que a gente sabe. Ô Silvão, se o Chico Xavier for o maior expoente de psicografia do seu tempo, em vida, por que em morte, cara? O poder dele foi aniquilado a zero. Nunca ele voltou para psicografar nada agora que morreu. Agora que ele podia fazer isso, porque agora ele está morto, ele podia mandar a mensagem para alguém, né? É verdade, se o cara é poderoso nisso, nisso que ele domina, ele é o maior cara que fala disso. Se você perguntar sobre o negócio de morto escrevendo, é ele que é o cara que escreve tudo pelos mortos. Agora ele morreu. Pô, cara, ele podia escrever uma cartinha, pelo menos, aí pra nós, aí, pra gente saber que realmente o negócio existe. De repente você vai estar falando e vai aparecer uma meia dúzia aí falando que recebeu, né? Mas tem gente pra tudo, né? Mas então, o espiritismo não me convence. A Umbanda, por exemplo, diferente, que é uma religião afro,
que é forte, que tem um monte de coisa, ela me assusta, entendeu? E o que me assusta eu acabo acreditando. Tu Então, tem medo de fazer uma macumba pra você, segurar uma porra! banda? Não tenho. Eu tenho o corpo fechado. Meu corpo é fechado, né? Tudo é fechado, sem exceção. Então, mas eu sei que tem gente boa nesses meios, sem dúvida, mas tem gente muito ruim. Tem gente que está ali para fazer trabalho para o outro, mal para o outro. Muita gente falou que fez não sei o que para mim, fez não sei o que lá, nunca me atingiu. Então, eu acredito que eu tenho o corpo fechado. Mas eu tenho receio, cara, de encruzilhada, como você comentou outro dia, que as encruzilhadas pode ser uma passagem, não sei o que lá. Cara, eu acredito nisso. Eu acredito, né? E quando eu vejo uma macumba, cara, eu dou uma desviada monstro mesmo, eu saio fora. Eu dou uma desviada, vou mexer com os trem, né? Então, a religião afro é uma religião forte, cara, é um negócio impressionante. Agora, o espiritismo em si, eu não acredito, mas eu acredito em espíritos maus, espíritos que você vai me falar depois se eles existem, como é que eles agem, o que a escritura fala sobre isso, historicamente, inclusive. Não só entrando no perfil de religião, que nas igrejas, né? O cara tá fora da igreja, não acontece nada, entra na igreja, entra demônio, entra tudo lá dentro, o negócio vira um bacanal que eu vou te contar. Lá sim é o bacanal, né? O bacanal de tudo que você pode imaginar, né? Fora de lá não acontece nada, muito estranho, né? Vou continuar lendo, Rubão, porque senão vai ficar muito longo o trem aqui. Praticamente é isso, Rubão. Vamos só aqui, trabalho, trabalho, trabalho. Falando dessa forma, parece que os espíritos só pensam em trabalhar e nada mais. Na verdade, não é bem assim. É recomendado para cada cidadão que dedique seu tempo e trabalho ao estudo e lazer, de forma que possa aproveitar bem a estadia no plano espiritual e programar suas reencarnações futuras. Muito estranho isso. O espírito nunca retroage. É como o conhecimento de que nunca é em demasia. Não custa ele aprender que cada vez mais, às vezes, o próprio trabalho e a escola e o preparo, o espírito para as funções que ele poderá ter quando reencarnar. Por exemplo, um espírito que trabalha como auxiliar de médicos no plano espiritual pode, ao reencarnar, escolher uma carreira de medicina. O que acontece também na forma contrária. Se o espírito trabalhou na área médica, desempenhar funções parecidas no plano espiritual, desde que ele esteja capacitado. As colônias localizam muito próximas à costa terrestre. Você ouviu isso, né, Rubão? A colônia fica em local físico? As colônias se localizam muito próximas à costa terrestre, ou seja, é no céu, pelo jeito. Segundo ensinam os mentores espirituais, muitas coisas que fazemos aqui, inclusive muitos dos objetivos que usamos, são adaptações do que já existe lá. A nossa rotina também é muito parecida. Por exemplo, o lazer sempre é gozado em atividades que engrandecem o espírito, como peças de teatro, concertos musicais, leituras, passeios pela colônia, em visita às colônias vizinhas, explicando a vida boa que esses espíritos levam por lá, não é mesmo? Pois, segundo os autores André Luiz, do Nosso Lar, da editora FEB, Patrícia, Violetas na Janela, da editora Petite, Antônio Carlos, da Casa do Escritor, da editora Petite, é mais ou menos o contexto que leva-se uma vida muito boa, sem estresse, sem perturbações, e quando o espírito tem tempo de sobra para trabalhar, estudar, curtir a vida na forma mais bela e prazerosa que existe. Passeios maravilhosos, o concerto está acabando. Palestras edificantes, encontros com os amigos desencarnados, visita ao plano físico, enfim, lá é bastante movimentado e interessante. Acabou, Rubão. Tu falou que tem prazeres de todo jeito, mas prazer, mas não falou no molhar o biscoito, não tem lá não? Como é que é? Não sei, pelo jeito não. Mas você percebe que não se fala no Criador em nenhum momento? Não precisa. O Criador está fora desse parâmetro aí. Isso é muito esquisito, cara. O Criador está fora, o Salvador não existe. Se fala muito de uma relação com pessoas, de uma coisa ligada muito à Terra, né? Num plano paralelo, onde tem que se divertir, ver teatro, ver... É uma coisa muito esquisita, cara. Eu realmente... E ninguém transa. Não tem sexo, ninguém reproduz aí espírito. Como é que vai ser espírito novo para uma pessoa nova que
que a população aumentou. Tem que Não, é o reproduzir pessoal espírito, daqui né? que reproduz e vê o espírito de lá e encaixa na criança que está chegando. É isso. É. Usa a Silvão. capinha, né? Põe Mas a quando capinha. reproduz aqui, tem que vir uma alma nova, um espírito novo para aquele ser. Então lá não tem reprodução paralela para poder o ser de lá incorporar Não, no eles daqui? vão encaixando quem foi embora e vão encaixando no que vão reproduzindo aqui. Então É. se deduz que a personalidade da criança já vem emplacada do que vem de lá, né? E também falou-se muito aí de trabalho lá, aquela coisa de descanso Trabalho, em paz. cara. Acabou então, Silvão? Pois é, não descansa nada, fala, pô, morri, agora vou trabalhar pra caramba. É, não descansa em paz nada. E Fulano descansou, não descansou. interessante que não tem um inferno, não tem um lugar para o cara pagar os pecados, não tem. Tá muito esquisito. É muito esquisito. Tá faltando alguma coisa aí nessa É equação aí. muito simplista. Eu não vou ler o livro, né? Porque no final eu vou ficar nervoso. Então, tá muito esquisito. Uma equação que não fecha, né? Primeiro, para mim falar em uma coisa fora da nossa terra, aqui onde a gente está com o nariz enfiado, tem que ter o Criador. É, tem que ter Tem alguma jeito, coisa. tem que ter o Criador. Eu acredito que tudo foi criado por um ser poderoso que mandou seu filho aqui para morrer por nós. A história é magnífica, eu acho que você pode tentar usurpar o Salvador do jeito que você quiser, mas é uma história, cara, que perpetua, né, há 2000 anos, né? 2018 anos, né, teoricamente. Então, como é que você consegue permanecer a história de um Salvador tão impressionante por tanto tempo sem ser ela alterada? Tenta alterar o nome, tenta alterar tudo que pode, mas não consegue alterar a essência da história, né? E você pode ver que quando se critica a escritura, a primeira coisa que batem é no Salvador. Porque o Salvador é tão impressionante que é ele que tem que apanhar, né? É o Salvador que tem que apanhar. Não basta morrer, ser esfaqueado, ensanguentado, chutado, cuspido, traído. Não, você tem que, depois que ele fez, ainda tem que continuar atacando. Ou seja, essa terra é de quem mesmo, hein, irmão? É, complicado, Silvão. Terrível. Aproveitar para ler aqui o Liberte da Matrix, o Nádio, ele fala: Silvão, lembra daquela macumba que te mostrei, Silvão? Lembro. Valeu, Rubão Silvão, estamos contando os dias para a palestra. Abraços, irmãos. Palestra acabou, né, Silvio? O pessoal está perguntando para mim, eu tenho dito que acabou. Eu queria agora tua é o confirmação. encontro. Acabou o ingresso, não O ingresso. tem mais nada. Tem gente que está querendo ir para ficar de pé, Rubão. Aí eu não posso fazer nada. Ele vai ficar de pé. Só vai sentar quem tiver o credencial. Quem não tiver, vai ficar de pé. É, Silvão. Porque não tem mais espaço, Rubão. Está lotado até a boca. E lá pode ficar a pessoa em pé também? Não vai comprometer, não? Alguma coisa lá? Não, vai ficar lá no fundão, né? É o pessoal do fundão. Ainda não chegou lá. Tem 3 pessoas que depositaram aí, eu não sei quem é. Entendeu? As 3 pessoas falaram: olha, não tem mais lugar. Se vocês querem ficar de pé, ou eu devolvo o dinheiro. Você que sabe. Entendeu? Entendi. Talvez a gente consiga pegar umas cadeiras, eu vou lá, tiro uma fotocópia do credencial, coloco um número a mais lá. Você vê, o Edinho ficou com 0000. Não tinha nem esse número de criar uma credencial para ele, que foi tudo embora. Caramba. Pois é, então, eu mandei fazer trocentas credencial, não tem mais nenhuma. A sua está numa sacola guardada, enfiada, porque nem a sua ia sobrar se eu não E pôr lá. você falou para mim que ia vir aqui em casa esses dias, né? Mas você viajou, aí depois você sabe como é que tá a minha vida aqui, né? Com o meu negócio, né? Tô montando escritório, montando estrutura, tal, a correria monstro. Hoje o dia inteiro eu fiquei correndo atrás disso, porque essa semana eu fiquei gripado a semana inteira e dando aula. Eu tenho meus alunos que eu preciso terminar para liberar eles, né? Para a vida, para eles tocar a vida deles e eu a minha. Vamos continuar, Rubão? Vamos continuar, Silvão. Deixa eu só aqui no minutinho, enquanto isso, fazer o registro aqui de uma boa ação de R$10. O Fabrício da Silva, pelo PayPal, Fabrício da Silva, fez uma contribuição aqui de R$10. Obrigado. Está concorrendo no relógio, viu? O Fabrício também. Tá bom, Silvão. Legal, Rubão. Estamos aí com 500 pessoas ao vivo, 324 likes. Então, eu peço para você, mete o dedo no like, compartilha para a gente voltar para 600 pessoas. Por favor, dá aquela mão pro canal. Se você não é membro, se você não é patrocinador do Verdade Oculta, o que é o patrocínio? Não é uma coisa que o Rubens criou. É uma coisa que o YouTube criou.
Então, são dezenas e dezenas e centenas de pessoas que têm patrocinadores. Tem gente que fala de jogo de pôquer, tem gente que fala de uísque, tem gente que fala da Disney, tem gente que fala de boneca Barbie. O Rubens fala das verdades ocultas, da nova ordem mundial. Você quer informação? Então, em vez de você ir lá dar R$ 7,99 para o cara do uísque, você vai dar para o Rubão. É um mecanismo do YouTube. Então, quem critica tem inveja porque só tem isso quem tem mais de 100 mil inscritos. Eu fico chateado porque eu não tenho 100 mil inscritos. Tenho 39 mil, 40 mil. Gostaria de ter 100 para ter patrocinador. Então, aquele que não tem, fica chupando o dedo. O Rubens, estamos chegando a 350 mil, Rubão. Rumo ao 500 mil inscritos. 500 mil inscritos incomoda muita gente. 1 milhão incomoda muito mais e nós vamos chegar lá. É isso aí, galera. Gente, continuando, então, nós vamos falar assim, ó. O que é uma alma de acordo com a Bíblia? Nós estamos falando aqui a visão do sistema religioso em relação à alma. Vamos ver que o Rubão vai falar, vamos ver. A alma é a identidade individual de uma pessoa. A alma também é também a vida da pessoa. Cada pessoa tem uma alma e uma personalidade única. Quando Deus deu vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Em hebraico quer dizer ser vivente é alma vivente. A alma é uma vida individual de cada pessoa, sua experiência pessoal da vida. Corpo, alma e espírito. A alma define que a pessoa é. Salmo 103, 1. A alma é a parte que sente as emoções, raciocina, tem vontade, interpretando a experiência física do corpo. A alma é parte não mecânica da pessoa. É a criatividade, é a inteligência, as emoções, as decisões, tudo que torna a vida mais que um conjunto de um processo automático é função da alma. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Está ligado à parte física da vida e à parte que não é física. O espírito é a parte que tem a comunhão com Deus. A alma é a parte que torna a experiência pessoal individual. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Da mesma forma, a interpretação da alma da experiência física pode afetar a comunhão com Deus. Na Bíblia, a grande luta é por nossas almas. 1 Pedro 1:9. O corpo está sujeito a regras do pecado e está destinado a morrer. O espírito volta a Deus, mas a alma é a essência que nós somos. Tem uma escolha. Jesus morreu na cruz por cada alma, por cada pessoa individual. Se rejeitarmos Jesus, seremos destruídos no inferno. Mateus 10:28. Mas aceitamos Jesus como Salvador de nossas almas, receberão um novo corpo espiritual para morar com ele para sempre no céu. Basicamente é isso. Aí tem mais um versículo aqui. É muito importante cuidar da alma. A alma precisa resistir à natureza pecaminosa, sujeitando a toda vontade de Deus, 1 Pedro 2:11, e se a alma está sujeita a Deus, a pessoa terá a vida correta e completa. É isso, Rubens. O texto é enorme, Silvão. Obrigado, Tarlan. Grande Tarlan, obrigado. O texto é enorme, Silvão. E evidentemente que eu, particularmente, pelo que eu conheço da Escritura, e vou te dizer que eu conheço bastante pela benevolência do Pai, né, concordo com muita coisa que foi dita e discordo de muita coisa que foi dita também no texto. Agora, é claro que eu não vou ter como lembrar o texto por texto, ou frase por frase, para poder dizer discordo ou concordo. Mas se você quisesse de novo ler as propriedades da alma, que é o texto inteiro, e se eu puder só intercalar dizendo concordo, discordo, ficaria legal. Aí você pode perguntar por que concorda ou por que discorda uma vez ou outra. Fechado, vamos lá. O que é alma de acordo com a Bíblia? De acordo com quem escreveu. Não, mas aqui... Já discordei. Vamos lá. A alma é a identidade individual de uma pessoa. Concorda, Rubens? Mais ou menos, faz parte da identidade. A alma também é a vida da pessoa. Cada pessoa tem uma alma com uma personalidade única. Concorda, Rubens? Por aí, beleza. Quando Deus deu a vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7.
É, que em hebraico, ser vivente é alma vivente. A perfeito. alma é a vida individual de cada pessoa e sua Fa- experiência pessoal da vida. Ela faz parte, não é só ela. Corpo, alma e Aí espírito. sim é a pessoa. Tá? A alma define a pessoa. É Salmo 103, 1. A alma é é a parte que sente emoções, É, raciocina, tem vontade, interpretando a experiência física do corpo. A alma é a parte não mecânica da pessoa. também, tá Concorda? certo aí, tá certo. A criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo torna a vida mais um conjunto de processo automático, é função da alma. É isso que eu fiz, mais ou menos. Algumas coisas que falou aí, sim, não é função, é atributo da alma. Função é aquilo que a alma tem que fazer. Atributo é aquilo que ela faz, pode fazer ou tem que fazer. Tá certo? Então, Certo. atributos da alma, aí emoção, sentimento, essa coisa toda. Agora, o espírito também tem parte nisso. E é o espírito que tende mais pro lado da razão. Você já viu no desenho animado, do Pica-Pau, sei lá qual, que tem um anjinho, um demôniozinho? E na vida da gente também não tem isso? Tem. A minha vontade é essa, mas eu sei que o correto é essa. Isso é uma briga do espírito com a alma. O próprio Paulo falou disso. Sabe, o que eu preciso fazer eu não faço, o que eu não quero fazer acabo fazendo. Paulo falou muito da alma, ele conhecia bastante da alma. Outro que falou muito da alma é Salomão. Mas só que Salomão falava da alma, mas o problema dele é que a alma dele mandava em tudo nele. Então, Silvão, todos nós temos isso, uma briga constante do espírito com a alma, para poder fazer o que é correto, mas fazer o que acha melhor. E o que acha melhor, às vezes, é o pior, porque a alma só se dá mal. Às vezes não é o correto, né? É. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Pode ser, ela tá no meio disso aí. Aí sim, tá vendo? Então tem o espírito também, claro que tem. A alma tá ali no meio. A alma é o software do cérebro, que é a mente. A alma tá na mente, o espírito também tá lá. E o corpo comporta a massa cefálica, que é o cérebro. Mas nele tem um software. O software é alma e espírito. E está ligada à parte física da vida e é a parte que não é física. Ela O tá espírito- ligada. A alma tá ligada. Sabe por quê, Silvão? Se você se emocionar, teu coração dispara. Não é verdade? Se você Verdade, sentir verdade. medo, medo é da alma, o coração dispara. Ou Entende? seja, não dá para explicar isso cientificamente. Não, mas a alma, ela tem assim raízes com o corpo. Por exemplo, os prazeres do corpo, inclusive prazer sexual, é da alma. Entende? Então o que acontece? A alma é agarrada assim com o corpo e a tendência da alma é puxar o corpo porque não presta. Do outro lado, no cabo de guerra, fica o espírito, puxando a alma e o corpo para o que é correto. Entende? Mas a alma tem uma força muito grande, porque o espírito não é tão ligado ao corpo, mas porque tem a alma entre o espírito e o corpo. Mas a alma é ligada ao corpo. Então o espírito puxa para um lado a alma e o corpo que está agarrado. Mas a alma fica puxando para o lado do corpo, mas para fazer lambança. A verdade é essa. E essa coisa de que o demônio quer a sua alma tal, É. tem sentido aí, Tem Rubão? sentido. Inclusive o que eu estou falando aqui é tudo porque eu já li na escritura. Eu não tô... E não é estudo, não. É você ler a escritura mesmo e conhecer o que está lá. Inclusive nós fizemos um DVD chamado Alma, Corpo e Espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Porque aí, com todas essas passagens, e várias passagens da escritura, nós citamos. Agora, ô Silvio, a alma nossa é o que vai pagar o preço. Porque a alma é que leva o corpo a fazer as lambanças, aí o corpo paga aqui. E a alma vai pagar lá. Então, a alma sempre é a responsável. Entende? Até porque o espírito realmente está escrito em vários textos de que o espírito volta para Deus. O espírito Legal. ele deu para dar anima na gente. Anima é ânimo, é dínamos, é alma, é sopro, é o movimento. Aí quando a alma vai embora, o espírito volta para o pai e o corpo fica podre. Então, está ligada à parte física da vida e é a parte que não é física. O espírito é a parte que tem a comunhão com Deus. E a alma é a parte que torna a experiência pessoal individual. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Da mesma forma, a interpretação da alma da experiência física pode afetar a comunhão com Deus. Ô Silvão, teve uma puxada aí grande, para a liturgia religiosa. Teve uma puxada grande aí, teve aquela coisa de arrastar assim, ó.
De que forma descarada a brasa para sardinha religiosa. Quando fala que. Um trecho que eu não lembro mais que falou, mas que da alma. Vou ler de novo. Vê. Está ligada a parte física da vida e a parte que não é física. A parte espiritual, tá ligado? O espírito é parte que tem comunhão com Deus. Perfeito. E a alma é a parte que torna a experiência pessoal individual. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Sabe o que ele quer dizer com isso aí? A alma aplica, quer dizer, vai para a igreja louvar, porque tudo na igreja é da alma, não tem nada do espírito. É o que eu defendo aqui, é uma verdade. Na igreja você vai para se emocionar, emoção é da alma. Você vai na igreja para ficar com o coração contrito, para poder pegar, botar a mão no bolso, dar quanto o pastor quiser. Ele só trabalha a alma. Por isso tem aqueles louvores para a alma, aquela sinfonia para a alma. É tudo para a alma. Na igreja evangélica não tem basicamente nada para o entendimento. Nada para o espírito, para a razão. Para aquilo que você fala assim, ó, eu não posso pecar. Porque se eu pecar, o Criador não vai me perdoar, vai me punir. Eu tenho que fazer o que é certo. Isso é o espírito que fica te martelando. Mas a alma quer dar o troco, dá o troco, dá o troco. Então, é essa alma que eles alimentam, essa que dá o troco, essa alma que vai para lá, que chora agora, daqui a pouco já está fazendo lambança. Foi só passar emoção. Entendeu? É a alma que agride, é a alma que tem cólera, que ataca o seu próximo. Essa é a alma. E ela é assim com o corpo, por isso que o cara xinga o outro. No trânsito, o sangue sobe a alma. Aí vai lá no trânsito, lá na janela do outro motorista lá, quer pegar ele pelo colarinho. Entendeu? Aí o de lá já tá armado, dá um tiro. Tudo a alma, cara. A alma arrebenta com o corpo. E o espírito equilibra. Se tiver trabalhado, o espírito equilibra. Se não tiver trabalhado o espírito, meu irmão, é só sufoco, que a alma é covarde. E aí a alma vai para quem é dono de verdade dela, né? Vai para Satanás. Exato. Porque ele quer ela. A nossa alma está mais na mão de Satanás do que do Criador, cara. É verdade. Pelo jeito, a guerra está ganhando disparado, né? Nos dias de hoje. Da mesma forma, a interpretação da alma da experiência física pode afetar a comunhão com Deus. Repete, por favor. Eu olhei pra cá porque eu fui dar uma coçadinha aqui, só aquela bolinha de sangue, cara, chato. Da mesma forma, a interpretação da alma da experiência física pode afetar a comunhão com Deus. Não digo experiência física, eu digo que você vai fazer coisa que não deve, o corpo obedece à alma. Você fala, pô, vou virar a mão na cara dessa fulana, ou desse cara. É a alma, cara, que tá falando isso. Aí a mão vira. Aí dá polícia, dá problema. Se for mulher da Lei Maria da Penha. E é tudo a alma. Então ela atrapalha porque peca, né? Mas não por conta de liturgia. Eu não sei se o texto aí está falando de liturgia, de igreja. Geralmente esse texto evangélico puxa para liturgia. Eles falam muita verdade nesse texto, Silvio. O texto é bom. O site é respostas.com.br. O que é da alma artigo. Um site dentro de um portal cristão, né? Entendeu? Tem bastante coisa aí que eu achei coerente porque eles tiraram da escritura. Agora, puxaram um pouco a sardinha para eles, né? Sempre, né? E para a liturgia, que você vê que não tem. E também teve hora que atropelou a questão do espírito com a alma. Porque se você ler o texto todinho, você vê que é contraditório. Mas você pode repetir o vídeo aqui e ver o que eu falei que não é contraditório. Por que o texto é contraditório? Porque ele fala não fala nem atributo, eu que dei esse nome. Mas, na verdade, fala de atributos da alma, mas tem hora que tira atributos da alma para o espírito ou para o corpo. Não estou lembrando aqui. Mas embola o meio de campo. Não, atributos da alma é da alma. Atributos do corpo é do corpo e do espírito é espírito. Correto. Mas a maioria foi certo aí, a maioria está 100%. Na Bíblia, a grande luta é por nossas almas. Na Bíblia, a grande luta é por nossas almas. 1 Pedro 1:9. Dessa vez botaram até um verso aí, mas tem outros também. É verdade. O corpo está sujeito às regras do pecado e está destinado a morrer. Concorda, Rubens? Perfeito, vira pó, vira estrume, vira lixo. O espírito volta a Deus, mas a alma, que é a essência de quem nós somos, tem a escolha. Jesus morreu na cruz por cada alma, por cada pessoa individual. A escolha que se tem, Silvio, é de pecar ou não pecar, não é de aceitar Jesus e virar evangélico, não. Porque o texto aí pode puxar para isso. A alma tem a escolha de quê? De aceitar Jesus e virar crente. Não é isso que a gente entende. Tem a escolha de eu peco e me coloco como réu, ou eu não peco. Nisso eu não erro.
Entende? Essa é a escolha que tem. Mas isso é uma escolha consciente, ela é do espírito, não é da alma. Nós somos isso. Então, o nosso espírito, ele fica perturbando a alma para não pecar. É uma escolha do espírito, não é da alma. É da razão. Entendi. Por isso que a gente adora em espírito, a gente adora com a razão, Silvio, entende? Verdade, a gente verdade. adora no entendimento, aquilo que ninguém tira. Por exemplo, eu sou homem, eu nunca fiz sexo com outro homem, nem quero fazer. Ninguém tira isso de mim. Entendeu? É uma coisa que eu guardo escondido, igual tua palavra escondi para não pecar, né? É aquilo que está no consciente, cara. Entendeu o que eu tô falando? Eu dei esse exemplo que veio na minha mente agora, poderia ser qualquer outro. Agora, quando a gente entende, o Criador é o Criador do céu e da terra e sem ele não há Deus. Isso é um entendimento, cara, do espírito. A gente não chega na rua e fala que o tempo está ruim porque vai chover, não. Todo tempo é bom porque foi o Pai que fez e verdadeiramente todas as obras da mão dele são boas. Isso é um entendimento, isso é nosso espírito. O nosso espírito testifica com o espírito do Pai. Está escrito. Por quê? Porque o nosso espírito, tudo é o espírito de bom que a gente pode ter, porque é bom em relação ao próximo e em relação ao Pai. Mas sempre quando vai ocorrer uma fagulha de mal ou um ponto negativo, aí pode contar que é a alma, vai do sentimento da pessoa, não vai da razão, vai mais da emoção. Pode analisar a sua vida que tu vai ver isso, Silvio, e pessoal que está assistindo. Então, Silvão, o texto é bom, mas eu não dou nota 10 para o texto inteiro, porque há manipulação no texto. Manipulação, segundo o que eu percebo, direcionamento, né? para direcionar para a igreja. Necessidade de igreja, não tem. Não existe necessidade de igreja. Como aqui diz, ó, Jesus morreu na cruz por cada alma, por cada pessoa individual. Por todas. Se rejeitarmos Jesus, seremos destruídos no inferno. Mateus 10, 28. Não. Rejeitar Jesus significa o seguinte: você adorar outros deuses e não amar o próximo. Porque a lei é essa. Rejeitar Jesus que eles estão falando é não ser crente. É não ser evangélico da igreja. No final vai ser isso. Porque eles vão dizer, você tem que se batizar, tem que cumprir os preceitos da igreja evangélica, tem que ser evangélico. Eles vão dizer isso. Mas isso está errado. Isso aí que Pedro escreveu certo. É você não obedecer à lei do Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas, não indo após outros deuses, não pecar de iniquidade e não prejudicar ninguém. Não pecar de impiedade. Você é livre para não prejudicar. Para que vai prejudicar os outros? Não prejudica. Né? Então, e aqui tem o texto pronto. Mas se aceitarmos Jesus como Salvador, nossas almas receberão um novo corpo espiritual para morar com ele para sempre no céu. Ô Silvão, olha, mas se aceitarmos Jesus, isso aí não tem versículo para botar. Não vai botar um versículo não tem específico. Mesmo, tá vazio. Vai falar, mas se aceitar Jesus, vai pegar isso aonde para escrever? Não tem isso inventaram. Então esse texto aí não é para dar liberdade. Esse texto todo não é para explicar a pessoa o que é espírito, o que é alma, para a pessoa saber se comportar. Não é para libertar, é para aprisco. Aprisco. É um laço. É um laço. É verdade. E pior que é mesmo, né? Não tem como fugir, né, Rubão? Isso Silvão, porque a liberdade que se dá é essa. Olha, o Messias morreu por você, e você não pode jogar fora o que ele fez. Você não pode fazer mal para as pessoas e nem ficar adorando outros deuses. Acabou, pô. Eu quero fazer, eu não quero, é problema meu, mas você já sabe o que é errado, o que é certo. Mas eles querem levar para a igreja, para ficar lá sendo doutrinado por eles numa coisa que não leva a lugar nenhum, só não ser para perdição. E interessante, que eu gostaria que você fizesse uma analogia, já que nós estamos falando de espírito de alma, essa coisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, formando uma cruz, etc e tal, na sua opinião, o que isso representa? Ô Silvão, eu não creio que tenha três, para mim tem um. Quando o Messias falou, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, até porque o espírito volta para ele, o próprio Messias voltou, né, significava apenas que ele deixou de ser homem de novo, para ser o que ele era antes. Entende? Então você viu logo os três, né? Pai, quem falou filho, entrega o meu espírito, né? Então, não tem três, cara. Igual a gente é corpo, é espírito, é alma, é um só. O Silvio só tem você. Não existe outro Silvio no mundo. Só se for na realidade paralela, eu não descarto. Exatamente. Eu não descarto. Mas aqui no nosso plano não tem outro. No nosso plano não né, tem. Joel? Então é a mesma coisa, o Pai, o Espírito e ele é tudo a mesma coisa. Igual o Rubens aqui, a minha alma, meu espírito e meu corpo é eu. Sou eu. Né? E qualquer um aí, Tarlan, todos que estão assistindo, Carlos e Ama. O Joel fez uma pergunta.
O Joel fez uma pergunta aí do que você está falando. Ó. Você pode até responder se quiser. Então, na divisão da alma e do espírito fica a espada de dois gumes, a palavra do que é o Messias. Não, eu brinquei, mas está escrito isso, sabia? A palavra do Criador, que é o Messias, é como a espada de dois gumes que fica entre a divisão da alma e do espírito. Ela enfia na gente e vai lá longe. Não tem, é uma junção. Onde termina um, começa o outro, mas pelo meio. Eu vejo assim, tipo edição em fade. Imagina a imagem do Silvio, faz um fade com outra imagem. Onde termina uma, começa a outra. Tipo assim, ó. O espírito começa num lugar e a alma vai terminando. Um pouquinho dos atributos do espírito está ligado à alma. E um pouco dos atributos da alma ligado ao espírito. E também da alma na carne, mas não do espírito na carne. O espírito fica longe da carne. Qual é a diferença do espírito que você se refere para o Espírito Santo? Qual a diferença? Então, Silvão, o espírito que eu me refiro é o espírito do Pai em nós, que volta para ele, que ele deu, é nosso. Só que você usa e depois devolve, é comodato, como é que chama? É, comodato, perfeito. Entendeu? Então não é teu para tu usar. Emprestou, mas quando terminar, quando quebrar, devolve. Devolve, é isso mesmo. E o espírito do Pai é o espírito dele mesmo. O Espírito Santo. O é como se Santo o Criador entrasse no nosso corpo, seria isso? Na nossa mente. Nossa mente. Na mente. Não, o cérebro é hardware, entra no software. Quando você recebe o Espírito Santo, você vai ver na escritura inteira, quando as pessoas recebem o entendimento correto de como agir. E vou te dizer, Silva, Israel estava saindo, cara, de 3 mil anos, sei lá, de doutrina religiosa. Só que Moisés havia editado as coisas dele, feito os editos dele, tinha 400 anos. Então eles vinham naquele preceito mosaico e abraânico, vamos dizer assim, abraâmico. Eles vinham naquilo há muito tempo. A ruptura foi a morte do Messias. Então, logo no ponto da ruptura, você vê que eles estavam numa carreira acelerada e tiveram que parar. Foi quando havia as imposições de mão e eles recebiam o Espírito Santo. É quando colocava a mão nas pessoas e eles entendiam corretamente o que o pai queria. O pai queria sacrifício de bode, mas ele estava sacrificando a vida toda, bode e carneiro. O pai queria sacrifício de criança, mas ele sacrificava e achava que era para o Criador, quando sacrificava para o Moloque, está escrito. O pai queria que fizesse qualquer coisa terrestre para ele? Não, verdadeiramente o pai nunca pediu, está escrito em várias passagens. Aquilo não era o pai que exigia sacrifício, aquilo. Né? O pai mesmo nunca pediu. Ele falou que nunca se satisfez com sangue de bode e de carneiro. Ele fala, é melhor obedecer, não é sacrificar, é fazer o que ele manda. Então, Silvio, o povo vinha fazendo coisas para Deus porque entendia, não vou dizer com o Espírito não santo, há muito tempo. Na época que foi a descida do Espírito Santo, 40 dias após a morte do Messias, a Páscoa, aquilo ali foi o prenúncio, cara, de conhecer o que era a realidade. Sabe, que o povo todo conheceu o que era a realidade. Qual é a realidade? Que nós conhecemos aqui hoje. Não tem que fazer nenhum preceito religioso, aquilo é errado. Eu comecei a morrer para ensinar. E quem matou ele foi quem não queria que ele ensinasse isso, porque vivia à custa de muito dinheiro dessa indústria. Aí quando o Messias morreu, ele deixou a mensagem do que ele queria de nós. Amar, na noite que foi traído, pode ler. O padre fala, na noite que foi traído, ele pegou o cálice, não fala isso? Mas também na noite que foi traído, pode ler o texto para você ver. Ele falou assim, um mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a vós, assim vós também amai-vos uns aos outros. Nisso resume toda a lei. Amará o teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O Messias ensinou isso, cara, na noite que foi traído. Mas a Igreja Católica não deu ênfase a isso. A Igreja Católica deu ênfase à ceia mitraica, que não é a que o Messias fez, a que eles fazem. Aí diz que era da noite que foi traído. Na noite que foi traído, o mais importante que ele ensinou foi isso. Foi a última mensagem dele. Pode reparar. Depois ele só orientou para a gente repartir isso. Quando ele repartiu o pão. Quando ele fala o pão, ele fala da palavra e não de coisa física. Não de coisa física. Então, quer dizer, ele deu o mandamento e a orientação. A orientação. Tanto é verdade que quando Pedro vai orar lá na sacada, que ele vai visitar o romano, né? Cornélio. Que era o romano bom, Cornélio, o Criador manda para ele um manto com um monte de coisa, ele vai fazer justamente o que o Criador falou para ele não fazer. Exatamente. Pedro, hein? Pedro.
Então ele vai lá fazer as coisas, ele não entende, ele fica perdido. Aquilo é uma analogia em relação ao romano. Então, ou seja, acabou. Você viveu com o filho do homem. Por que você quer repetir as coisas do Velho Testamento? Exatamente, Silvão. Perfeito. Então é muito show essa analogia, porque quem lê a Escritura, né, como você me fala o tempo todo, leia, 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 leia. Eu leio, leio, leio. Você começa a entender os preceitos do Criador. Quando você começa a entender os preceitos do Criador, esse é o Espírito Santo. É isso aí. Perfeito. Não tem um rabalaché que faz cantar, andar, cair, pular. Isso aí foi Não. a Rua Azusa que criou há pouco tempo atrás. Que veio também das religiões afro. É fato, isso não é história da carochinha, isso é fato. Agora, o que mais o Criador quer de nós, cara? Que o Espírito baixe em nós para dançar para Ele? Para pular para Ele, para rir para Ele? Ou que Ele quer que a gente entenda que não vai fazer mal aos outros filhos dele? O que qualquer pai quer de um filho, senão que cada filho trate o outro com respeito, com dignidade e que ajude quando precisa? Se nós, pais humanos, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial. O que Ele quer é isso, pô. Então é muito fácil entender qual foi o espírito dele, qual foi a ideia dele, qual foi vamos dizer assim, a proposta que Ele teve para nós. Amar a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Verdade, é um mandamento único, e especial e fundamental. Ou seja, você não precisa ser um teólogo, um grande entendedor, um cara que se põe na rede social dizendo que sabe tudo. É só amar o seu próximo. É fazer pelo seu próximo o que você faria por si mesmo. Né? Agora, dentro disso tudo, Silvio, você procura um lugarzinho para encaixar a reencarnação. Já tá aqui o texto já. Então, vamos ver a encarnação, porque sabe por quê? Se você falar do Messias, da ideia do Messias, do que ele propôs, do que o Pai, né? Você tem que arrumar uma lacuna para botar a necessidade da reencarnação no meio. Verdade. Vamos lá. Eu vou ler aqui na Wikipédia, Rubão. O que a Wikipédia fala do encarnação? A etimologia do nome, né? Que é encarnação, do latim, carnare, fazer-se carne, é um conceito religioso presente no cristianismo, budismo, hinduísmo e espiritismo. Embora nossas últimas religiões haja o conceito diferenciado da reencarnação. A Bíblia fala da reencarnação do verbo para enfatizar que Deus fez o homem, João 1,14 e 1 Timóteo 3,16, pois nela Jesus é descrito como vinho em carne. Vamos lá. Encarnação no cristianismo. O substantivo de encarnação é o adjetivo do encarnado, não encontrados na Bíblia, mas equivalente ao grego do latim incarne, né? E se encontra em algumas declarações importantes do Novo Testamento a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Em Timóteo, 1 Timóteo 3,16, fala sobre aquele que foi manifesto na carne. João atribui ao espírito do anticristo, né? Em qualquer negação que Jesus Cristo veio em carne, 1 Paulo 4:2, Paulo diz que Cristo realizou sua obra de reconciliação no corpo de sua carne. Isso quer dizer que Cristo, pela sua morte, não reconciliou Deus. Nos reconciliou com Deus, perdão. Colossenses 1:22, Efésios 2:15, 16. O que, ao enviar seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, Deus condenou a carne, o pecado. Romanos 9:13. E aí vai, Rubão, é muito texto aqui para ler. Você poderia fazer uma explanação desde que você tenha entendido alguma coisa aqui que eu não entendi nada. Não, pesquei bastante coisa. O texto é um tanto quanto... Esse texto é espírita? Wikipédia. Mas não sabe se tem conotação espírita, se é de... Não tem. Encarnação no cristianismo. Tá, encarnação no cristianismo. Então, Silvão, o texto, como aquele texto evangélico que fala sobre a alma, espírito e corpo, ele traz pontos altamente positivos e traz também pontos negativos na minha visão em relação ao que eu conheço da Escritura. Quando eu falo assim, Silvio, é porque não é eu que vou dizer que é ou não é, branco é preto. Sim, é a sua visão. É a visão minha de acordo com o que eu conheço da Escritura. Uma visão que muitos concordam. Então, Silvão, até agradeço aqui, o pessoal botou texto aqui dizendo que o Espírito volta para Deus, eu vi aqui rapidinho, obrigado, vocês estão participando.
Então, Silvio, é que eu não lembro, Marco, é muita coisa que tu falou. Poderia fazer igual o outro. Mas fazer... aqui, Rubão, o texto é gigantesco. Não, até agora, não dá pra fazer, não, porque tem coisa interessante aí no meio. Mas aqui é 3 horas de live, viu? Porque é texto que não acaba mais. Não, eu digo esse que passou, depois pra frente fica. Substantivo, encarnação, ou adjetivo. Não, né? Não, vai. Você quer ir no texto da fala da Escritura, né? Vamos lá. Encontra-se alguma declaração importante no Novo Testamento a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Certo. Em 1 Timóteo 3,16, fala-se sobre aquele que foi manifesto na carne. É verdade. João atribui ao espírito do anticristo. Qualquer negação de que Jesus veio em carne. Para quê? Ele encarnou. A palavra veio em carne e encarnou. É a mesma palavra. O Messias encarnou? Encarnou. Nós encarnamos, porque o Criador sopra o Espírito em nós, e nós nos tornamos alma vivente. Então nós encarnamos, estamos o Espírito dentro da carne. O Espírito está no cérebro, que é da mente que está no cérebro, na massa cinzenta. Então está encarnado, não tem como negar isso. Os evangélicos torcem o nariz e dizem, não, nós não encarnamos, até o Messias encarnou. O Verbo se fez carne, o Verbo encarnou e habitou entre nós. Encarnar, Silvio, não é plausível. Para mim é 100% coerente. Agora, reencarnar, vamos chegar lá. Então vai. Exatamente. 1 João 4,2. Paulo diz que Cristo realizou sua obra de reconciliação no corpo da sua carne. Isso quer dizer que Cristo, pela sua morte, nos reconciliou com Deus. Perfeito, tá perfeito. Bateu, a hora que vai falar em carne lá na frente, aí que eu vi, que lá não tá falando dessa carne, tá falando de outra, mas vamos lá, vai chegar aí, ó. Colossenses 1:22, Efésios 2:15, 16. E que enviar seu filho em semelhança de carne pecaminosa, Deus condenou na carne o pecado. Condenou na carne o pecado. Romanos 9, 3. Esse Romanos 9, aí que tá. Só aí daí, pode parar daí, que aí que eu não lembrava. E condenou na carne, esse texto eu já conheço ele de cor e salteado. E essa carta a Romanos, inclusive, eu acho ela muito boa também, para a gente conhecer disso. Está falando da carne, está falando da velha aliança, esse texto. Ele fala da velha aliança, e Paulo enfatiza sobre isso, porque era cortado o prepúcio, era uma aliança na carne. Porque cortava o prepúcio da pessoa e isso unia ela a Deus. Era o elo que ela tinha com Deus. Aquilo era a sombra do que o Messias fez. O Messias fez um concerto não na carne, não escrito em tábua de pedra, mas com sangue na tábua do coração. Então, quando Paulo fala dessa carne, ele está falando da carne que era o concerto antigo. Entendeu? Do corte do prepúcio, do pintinho da criança. É essa carne que ele está falando. Não está falando de encarnar ou de não encarnar. Esse texto aí entrou de gaiato aí, entendeu, Silvão, que eu estou dizendo? Paulo falou assim, Paulo falou, olha só o que ele falou, se alguém pode falar da carne, que carne que ele está falando? Do concerto antigo. Quanto mais eu, hebreus dos hebreus, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, aprendi nos pés de Gamaliel. Circuncisado, essa é a palavra. Mas não é isso? Isso que ele falou, a carne que está nesse texto. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, Silvão. Então, essa aí não ia passar despercebido que eu não ia deixar. É disso que está falando o texto. Não é de encarnar. O texto do Wikipédia não é encarnar? É. Então, pegue textos que falam disso. O verbo encarnou. Esses outros que citou aí, citou. Mas esse de Romanos não se aplica. Interessante. Bem colocado isso daí. Bem colocado mesmo. Porque ele fala, né, que todos são irmãos, circuncisados e não circuncisados, né? Que isso não é mais a diferença, não existe muro que separa dos circuncisados dos não circuncisados, ou dos pecadores e não pecadores. Todos estão salvos, todos são iguais, pretos, brancos, negros, azuis, cor-de-rosa, enfim. Mais ou menos. Ele fala, inclusive, da lei da carne, Paulo fala. A lei da carne, quando ele está falando da lei da carne, não é a lei de alguém encarnar ou desencarnar ou reencarnar ou qualquer coisa. Não. É a lei antiga. Que fazia o corte. Verdade. Paulo é impressionante nesses aspectos, né? Ele faz colocações fora do comum, realmente, né? É impressionante. Vamos lá. Aí pode ir embora tranquilo agora. Lá. Romanos 9:3, Paulo se refere que Cristo morreu na carne. No grego, sarque,
modo dativo de referência por alguém. É isso que diz que Romanos 9,3 que Paulo se referiu, é isso? Na verdade, o ser Messias, o Messias nunca morreu. Porque a carne nossa vai embora, mas nós não morremos, nós somos eternos. O Messias também. Então, o Messias não morreu na carne. A lei da carne é que morreu com o Messias, porque a lei da carne era o conceito antigo. E o conceito do Messias era o entendimento. É um conceito espiritual. Aqui diz, por exemplo, 1 Pedro 4,1. Todos esses textos mostram que, de diversas maneiras, Cristo garante a salvação porque veio em carne e morreu na carne. Ele morreu na carne porque ele morreu no tempo da lei, cara. Assim que acabou, ele morreu, aí mudou a lei. Veio o Novo Testamento. Mas aí tá falando que morreu em carne, que é morrer encarnado. Não é. Esse texto aí. Aí quando você vai, essa referência toda tá tudo. É um texto cristão, né, Rubão? Um texto cristão. Na teologia do cristianismo, chama-se a vinda de Jesus como encarnação e sua morte de expiação. É verdade, perfeito. Nesse sentido teológico, carne não é da maneira nenhuma alguma coisa que o homem possui, mas é antes uma coisa que o homem é sinalizada pela fraqueza e fragilidade da própria criatura humana. E nesse particular aparece o contraste com o espírito, e é eterna, inextingível energia que pertence a Deus e é de Deus. Por consequência, dizer que Jesus veio e morreu na carne é afirmar que ele veio e morreu sob condições da vida física e psíquica criada, isto é, aquele que viveu e morreu era homem. Por outro lado, afirma também que aquele que morreu eternamente é contínua a ser Deus. A fórmula que moldura a encarnação, portanto, é algum sentido sem ter deixado de ser Deus. Deus se fez homem, e isto é exatamente o que João afirma dizendo o verbo, agente de Deus na criação, no princípio. Antes da criação, não apenas estava com Deus, mas era, sim, o mesmo Deus. João 1:3, e se fez carne. É isso aí. Então, Silvão, o Jesus morreu na carne, eles não estão querendo dizer aquilo que eu estou dizendo, não. Eles estão querendo dizer outra coisa. Mas vou dizer para você que é impossível. Por que é impossível o que eles estão dizendo? Porque se o Messias tivesse morrido na carne, a carne dele, cara, teria apodrecido. Ué? A carne dele não sofreu nenhum tipo de apodrecimento, está escrito. Então ele não morreu na carne. O que ele morreu na carne, que ele pegaram esse texto aí, estão emendando isso aí para frente, morreu na época da lei. É isso, morreu na dispensação da lei, da carne que era a lei. Agora, ele não morreu em carne, ele não morreu em nada na prática do ser. Por quê? Porque o corpo dele não sofreu corrupção, então nem o corpo dele morreu. E o espírito dele, Pai, na tua mão entrega o meu espírito, consciência dele, e ele está vivo até hoje, cara. Não morreu na carne. Se ele morresse na carne, ele apodreceria, como nós vamos morrer na carne, do jeito que eles estão falando. O que ele morreu na carne não é igual nós vamos morrer. Ele morreu na carne porque ele morreu na época da lei, daquela dispensação. Então, ou seja, o madeiro para ele é uma representação, é uma sombra para a gente entender que há uma mudança do antigo de Moisés para ele, né? Não é isso? Perfeito. Morre a velha lei e entra a nova. Porque ele passa por aquele sofrimento, né, que a Igreja Católica gospel na nossa cara, e a gente lê na Escritura que é um sofrimento horroroso, mas, na verdade, ali é só uma sombra, porque ele não morre, né? Não morre. Ele não morre para valer, ele simplesmente volta, e é nessa volta que o Espírita usa como reencarnação. Tanto que nos textos que fala da morte dele, não diz que ele morreu. Diz que ele desceu ao mais profundo e subiu. Aí depois fala assim, não, quem desceu senão que subiu. Entende? Porque é um meio da gente ver. Mataram ele? Mataram na madeira. Ele expirou. Entende? Mas na visão do ser Jesus, a gente for ver o ser, não morreu. Esse ser não morre. Continua vivo. Continua vivo. Verdade. Interessante essa analogia. Porque a gente é muito puxado para o físico, né?
para a alma e não para o espírito. Aham. Não é isso? Sempre. É. A gente é puxado para a alma. Na alma, a gente vê um ser sofrendo, morrendo, voltando e sumindo. É. Na alma. No espírito, a gente vê a sombra. Perfeito. Você falou tudo. Interessante, Você né? matou, meu irmão. Matou. No Vamos espírito. para a alma. A alma emotiva. Jesus morreu por nós. Ah, Jesus morreu. Morreu mesmo, morreu. A alma morreu. Mas espiritualmente, nunca morreu. Está vivo e me dá energia que faz eu É. continuar a viver. É. Me dá energia para viver. É ele que guia a minha vida. Não é o Jesus, né? É o Yahushua, né? É ele que dá a vida para mim, é ele que me... Né? Para não magoar ninguém, Salvador, Messias. Para não magoar ninguém, Salvador, Messias. Mas a minha camiseta escrita Yahushua, na minha escritura está escrito Yahushua, tudo Yahushua. Silvão, só que a Noêmia, que é a nossa grande amiga, patrocinadora, colaboradora, tá falando aqui, carne é lei. Não, nem sempre a palavra carne, Noêmia, se diz respeito à lei. Até mesmo eu citei e repeti, e não vou deixar você na dúvida. Naquele texto da carta do Paulo aos Romanos, ele está falando do período da dispensação anterior. Não é que a própria carne é a lei de Moisés. A carne, porque o prepúcio era cortado desde a época de Abraão. Então não é, entendeu? Circuncisão. A circuncisão era desde a época do Abraão. Então a carne que fala é aquele conserto na carne. Agora, tem hora também que fala de carne como o corpo. E a alma agarrada nele. Paulo sempre disse. Valendo lembrar que os judeus não acreditam no Messias que nós acreditamos. Eles acham que o Messias não veio. Então eles vivem na circuncisão. Ou seja, eles são contra o que eles mesmos escreveram. É verdade, senhor. Até porque eles voltaram a sacrificar lá o carneirinho, né? Pois é, cara. Eu vi aquilo lá. Você acredita que dá uma sensação ruim ver aquilo? Então, eles voltaram a fazer tudo porque estão esperando o Messias até hoje. Que é o Messias político que eles esperam. Um guerreiro igual, já veio 10 lá para Israel e não resolveu. Pois é. Tiveram Barrabás lá, né? Por que não ficaram com ele? Na verdade, cara, eu entendo que quem mandava aquelas lideranças lá não era o pai, porque era tudo para matar os outros, cara. Não era. Né? E do mesmo jeito que mandava, aquilo fazia um jogo duplo. Mandava um israelita para vencer os de fora e mandava um de fora para vencer os de dentro. Pois é. E é uma coisa sempre pelo controle e pelo poder. Né? Coisa que não tem absolutamente nada com o Criador. Não é interessante isso? As roupas dos fariseus, o controle, o templo, tudo isso tem nada a ver com o Criador. Nada a ver. Entendeu? Se você entender a essência do Criador, por isso que muita gente questiona a Escritura para trás, né? E questiona porque não tem sentido, e não tem mesmo. Não dá sentido. Porque é aquela história, imagina, eu penso do jeito, o Rubens pensa do outro. Eu escrevo uma coisa, o Rubens escreve outra e coloca na mesma Bíblia. Ou seja, esse Silvio é um picareta, o Rubens é interessante, ele fala alguma coisa, no mesmo livro. Entendi. Então, isso, nesse mesmo livro, e voltamos àquela história que você colocou sobre o Apocalipse. Não há cronologia. Na Escritura, no Velho Testamento também não. É difícil lá também. Não tem cronologia, entendeu? Então, por isso que eu falo pro pessoal que pergunta para mim, insiste, eu falo, leia Mateus, que tá ótimo tamanho, ali tem tudo que você precisa saber. Não precisa mais nada. A própria Bíblia é fora cronologia, cara. Tu vai ler o livro de Esther, tá muito antes do período que o pessoal foi para a Babilônia. Perfeito, jamais ia lembrar disso, perfeito. É exatamente isso. Então, mas Esther já foi para a Babilônia? O povo já foi para a Babilônia? Não, o livro está aqui, mas o pessoal vai para a Babilônia lá. E para o sistema religioso, a cronologia ele desaparece totalmente. Eles não querem saber disso. Eles usam um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Exatamente. Vai, volta. O cara tá falando, vai em Davi, daqui a pouco ele vai em Apocalipse, daqui a pouco ele vai em Romanos. Aí quando chega num texto que Paulo vai meter o pau em alguma coisa, eles voltam lá na Gênesis. Vão em Gênesis, pô, lá no começo. Então, ou seja, e outras pessoas que eu conheço, que têm sua religião, não tem nada com isso, cuida da sua vida, eles olham para mim, abrem a Bíblia, lê um pedaço, fala, esse é o caminho seu. Um pedacinho que eles acharam. Eu falei, o que é isso? É oráculo sibirino? Eles nem sabem o que é isso. Então, usa a adivinhação, cara, em cima da Escritura. Isso eu acho que é o maior pecado que pode haver, né? Então, a Escritura, gente, é simples. É uma coisa mais simples do mundo. Quando você se coloca doutor da lei, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou PhD, que a maioria é PhD, né? O cara
estuda no quartinho lá do fundo da igreja, sai de lá de dentro achando que é PhD. Para mim, não é. O Salvador era PhD, as coisas que ele ensinava eram mais simples, era junto com as prostitutas, com os órfãos, com os pobres. Cadê o PhD? O maior teólogo do mundo vivia na pobreza, teoricamente. Então, cadê o PhD? Né? Então, o simples, gente, da Escritura é o suficiente para você ter a salvação. Quando você quer ter além do necessário, é aí que você peca. É aí que você estimula a alma e perde o espírito. Não é, Rubens? É isso aí, Silvão. Não é verdade? Verdade, PhD do Messias é o PhD perfeito. Ele era... esse PhD era conquistado com honras e méritos na faculdade em que ele frequentava, né? Publicanos e pecadores. Quando você fala para alguns que Salvador andava com prostitutas, não tinha onde deitar a cabeça, o cara fala que ele tinha casa na praia. Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha o seu coletor de impostos. Quem era? O Judas? O Judas era o coletor de impostos do Messias? Cara, é fazer tropeçar um pequenino da forma mais cruel possível, cara, que é mentindo. Pois é, cara. Entendeu? Porque o senhor pastor, o senhor anda com 10 seguranças, e o Messias não andava com 10 seguranças, os apóstolos, que andavam com espadas para defendê-lo. O cara sempre se coloca na posição de Salvador. É isso que me enoja. E mentindo, porque o Messias não andava com 10 seguranças. Então, mas ele coloca o Salvador, os apóstolos, como segurança dele, cara. Então, você vê que o sistema religioso ele é corrupto. Quando eu falo corrupto, é que ele corrompe a verdade. Né? Ele alterna a verdade. E a verdade é simples. Agora, o conceito religião, Rubens, nada mais é do que o antro social. É o tal da casta que a gente discutiu. Né? Ele entra dentro daquilo ali, ele tem alguém para discutir um assunto, ou ele tem um cargo lá dentro, ou ele participa de algo onde ele é alguém, porque fora dali ele não é ninguém. Lá ele tem pelo menos um status, né? Se apresenta lá na frente e tal. Agora, o verdadeiro seguidor da Escritura, ele é isolado, ele é sozinho. O Messias era. Interessante, Silvio, quando você vai na igrejinha simples, aí chega um cara bem vestido de terno. Esse é o pregador da noite, esse é o que comanda, é o tal. Só que, se o Messias chegasse ali, ele não chegaria como aquele. Não. Ele chegaria como as pessoas simples que estão sentadas no banco. Ele chegaria como fariseu, Salvador? Não. Ele chegaria como... O Salvador pediria alguma coisa ou ele daria alguma coisa? Ele daria. O cara que chega na igreja, cara, como o discípulo do Messias, ele vem de fariseu, que matou o Messias. Quem matou o Messias? Não foram os fariseus? Foram os religiosos. Os religiosos. Então você tá lá, eu já vi muito isso, cara, tá na igrejinha lá simples, tá com as irmãzinhas, os irmãozinhos, tudo simples. Aí, chegou o pregador da noite, será que é esse aí? Você lembra daquela família que acompanhava o seu trabalho e eles eram isolados no fundo da igreja porque eles não tinham sapato? Sei, eles vinham com o pé sujo de mal, lembra? Lembro. Que eles assistiam o seu DVD por causa do porteiro da fazenda. Que a gente mandou, você fez a gentileza de mandar de graça. Lembra disso? Verdade, Eles assistiam toda a coleção do Prepare-se por sua causa, que você mandou de graça, porque eles não podiam entrar na igreja. E quando entravam, ficavam no fundo para não sujar o chão da igreja. Essa é a religião. Essa é a religião. O Messias seria um desses aí. Faz acepção de pessoas, sim. Vê se você vê uma igreja tirar o mendigo da calçada e trazer para a igreja. Tem exceção? Tem, mas não é a regra. E às vezes fazem para publicar, para divulgar, para dizer que faz. Fazer propaganda, exatamente. Propaganda. Entendeu? O Rubens vai gostar que eu falo, mas o Rubens ele roda com os aviãozinhos dele, chegou e encontrou um cara morando no mato, ficou incomodado, foi pegar a barraca dele novinha e deu pro mendigo, para não ficar na chuva. Deu um cobertor, né? E ajudou. Não importa se ele é bom, se ele é ruim, a função de você ajudar o próximo não é julgá-lo, e sim ajudá-lo. Entendeu? Porque você pode encontrar alguém na rua que é viciado em drogas, então você vai deixar de ajudar? A sua cabeça é a sua sentença. Você tem a obrigação de ajudar o próximo, não julgar o próximo. Tem que saber a diferença, né, Rubens? A palavra parece, né? Mas ela é complicada. Julgar ou ajudar, né, Silvio? É ajudar e não julgar.
Exatamente. Você, por exemplo, eu, num momento, eu não gosto de falar também, é horrível, mas no momento de luz, eu vi uma família no chão da rua, eu comprei um lanche. Falei, vou dar um lanche aqui para esse rapaz, né? Na hora que eu dei o lanche, o cara chorou, 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 e eu fiquei desesperado. Falei, o que, que eu fiz, né? Ninguém não dava nada pro cara nunca. É porque a pessoa não está acostumada a receber nenhum tipo de afeto, carinho, nem nada. Então, cara, isso magoa. Eu fiquei mal durante semanas, né? Porque eu não fiz mais, devia ter feito mais, entendeu? Mas é aquele pouco que eu tinha, não tinha dinheiro naquela hora, só deu para comprar um lanche. E o cara tinha uma família inteira para alimentar. Então, a gente não pode ficar julgando, gente. Porque a régua do julgador, ele julga conforme a régua dele, ou seja, ele coloca no outro o que ele é. Entendeu, Rubens? Ele coloca no outro o que ele é. Se ele é um vagabundo, ele chama o outro de vagabundo. É. Se ele é um pedófilo, ele coloca o outro como pedófilo. Como, por exemplo, com todo respeito aos gays, mas o gay quer que todo mundo seja gay. É, Silvio. Porra! Não tenha dúvida. Você entendeu? É lógico, eu tive azar de encontrar alguns que pensam assim, não é a maioria. Mas você tentar empurrar a sua régua nos outros. Você tentar passar o que você vive para os outros. É mais fácil o gay querer que tu empurra a tua régua nele, Silvio. É verdade, é verdade. Mas vai ficar sem régua. Então, mas isso é importante que eu estou falando, Roberto. Não é estou brincando, só para descontrair, eu entendi. A personalidade da pessoa consegue ver o que ela mesmo é no outro. Você entendeu? Por isso que existem as mentiras, os desvios. Você entendeu? Porque a pessoa tem a criatividade sem conhecer a outra, colocar um monte de subjetivo em cima da outra pessoa, é porque ela se vê naquela pessoa. O inimigo dela é ela mesma. Então você mede o caráter pelo tom do que a pessoa fala. É a mesma coisa de eu, por exemplo, meter o pau na sua esposa e não admitir que você meta o pau na minha. Entendo. Né? Então, olha a régua aí. É. Né? Qual é o equilíbrio da régua? Né? E detalhe, se põe como verdade absoluta, né? Isso que é perigoso. Né? Porque quando a gente fala de verdade oculta, é para tirar o véu daquela coisa que é uma mentira, para trazer a verdade de uma maneira muito clara. E detalhe, sem imposição. Ninguém aqui obriga alguém a seguir o Rubens ou fazer o que o Rubens fala, pelo contrário, o Rubens sempre usa a expressão eu penso que é dessa maneira. Agora, o fato de eu usar a expressão eu penso quer dizer que seja verdade absoluta? Não. É a forma que ele pensa. E se ele fosse tão errado, ele não teria 350 mil seguidores. As pessoas perderiam o interesse ou o crédito. Interesse. É muito fácil perder o crédito. Entanto, quantos apareceram e quantos sumiram? Se eles estavam com a verdade, por que eles não estão aí até hoje? Né? E a coisa do vitimismo, né? Eu sou o que ataco, mas eu sou a vítima. A pessoa ataca dizendo que é vítima. Eu nunca vi esse cara. A vítima não ataca, a vítima é comum. É atacada. É comum. Ele é vítima. Né? Eu ataco, mas quando eu me refiro a isso, gente, estou deixando bem claro que nós estamos falando das escrituras. Nós estamos deixando claro o que acontece lá, que é uma sombra do que a gente vive aqui. Você entendeu? Agora, você tem um carro do ano, você ganha 50 mil reais por mês, você vive em lugares fantásticos, você é perseguido? Você é atacado? Ou o simples, aquele que vive uma vida humilde, aquele que não tem nada além do travesseiro para pôr a cabeça e olha lá, quem é que é perseguido aí? Cadê o equilíbrio? Né? Então, gente, a gente tem que olhar a régua de quem mede. O canalha sempre vai usar a régua dele para medir os outros. Sempre. Então, a pessoa boa vai medir pela régua dele. Então, toda pessoa boa acredita que todo mundo é bom até que prove o contrário. Não é isso, Rubens? Perfeito, Silvão. Quantas invertidas você tomou na vida por pensar assim? Você me orienta, mas agora eu tenho te ouvido mais do que antes. Não, mas não é isso. Você parte da sua régua, Rubens. Você acha que todo mundo é como você. Entendeu? Você acha que todo mundo é honesto, que todo mundo é bom, que a pessoa está aproximando de você porque quer seu bem. E não é assim. Entendeu? Por isso que a régua de quem é bom sempre quebra. A régua de quem é bom sempre apanha. Né? E que bom que é assim.
Porque se fosse o contrário, você não seria uma pessoa a se seguir. Né, Rubão? É verdade, Silvão. O bom é aquele que perde, o bom é aquele que apanha, acredite se quiser. Porque quem bate nunca é bom. Verdade. Ó, a Paula tá gostando muito da sua fala, Silvio, viu? Nel Coutinho, Obrigado, o que, Paulo. que ele fala aí? Melhor canal do YouTube, sem dúvida. Obrigado, Rubão. Continue firme. Vamos fazer uma boa ação, gente. Bernardo. Boa noite, amigos. Continue trabalhando pela verdade. Marcos Alves Godinho. E aí vai. Ô, Silvão, e a reencarnação? Então, tem mais uma tequinha aqui para a gente finalizar, e estamos falando do Novo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, em particular, Paulo, João e Paulo, o autor de Hebreus não tem escritor, hein, Rubens? Aqui Mas aí fala que é Paulo, mas não sabe quem é. Não sabe quem é. Não falam em parte alguma ou tratam das questões metafísicas do modo da encarnação ou das questões psicológicas do estado do encarnado. Isto veio surgir na forma proeminente do século VI, nas discussões cristológicas. Cristológicas é ótimo. É boa essa. Especial do concílio de Calcedônia. Já vem concílio, já vai complicando mais ainda. No ano de 451. Eles estavam preocupados em demonstrar a pessoa de Jesus e a intenção de sua obra, principalmente a vindicação da posição central no propósito de redentor de Deus. O único sentido que os escritores tentam explicar, a encarnação é mostrado como isso se aplica no plano de Deus que traçou para redimir a humanidade. Romanos 8:3, João 1:18, Hebreu 1:1-3, Hebreus 7:15-17. Rubão. Perfeito, tá legal. Agora, a reencarnação, não tem texto não de reencarnação? Não, na escritura não, Não, eu digo aí para você colocar. Não, porque o texto era encarnação e não reencarnação. Ah, tá, desculpa, Silvão. É o título, Porque reencarnação, a gente vai discutir algo que a gente não acredita de jeito nenhum. Não, é porque, Silvio, você não tem Mas na pode escritura... falar. Eu vou pôr reencarnação. Não, só dizer o seguinte, você não tem na escritura nenhum texto, cara, que ajude. E tem texto que derruba. Entende? E a lógica comum do que você pode pensar não se encaixa com reencarnação, como por exemplo, a questão de cada vez ter mais gente no planeta, sendo que todos vieram de dois só, Adão e Eva. Então, Verdade. Quem é que gerou a alma para Caim, se Adão e Eva estavam vivos? Exato. Né? Abel, quem gerou a alma, o espírito lá, alguma coisa para Caim, para Abel? Se estava vivo Adão e Eva. E não tem, cara, lógica. Então, o critério existe alguns que saem do forno agora, e outros têm que estar indo e voltando, enquanto alguns estão saindo do forno, alguns estão sendo fabricados. Não tem sentido, a matemática não fecha. Né? Eu acho que é mais como agência de automóveis, Não, tipo, por exemplo, vamos colocar a Volkswagen. Os carros que vão para a Volkswagen lá, tudo é zerado, cara. É tudo zero. Depois vai para revenda, mas a revenda é tudo nos... É a mesma coisa de você pegar um carro velho que já está no desmanche, levar para a fábrica, tirar a capa, pôr um em cima, dar uma remodelada, o motor tá podre e vai para a rua como zero. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E para que vai? Uma criança nasce, cara, ela não tem nada, ela vai aprender. Se ela fosse alguém que já viveu, ela já saberia. Já saberia. E detalhe, fala que volta para pagar os pecados da outra vida. Falaram se essa vida agora comprometer a terceira. Então, e o outro fala, você foi rei, viu, na vida passada. Falei, legal, manda um abraço para ele lá, que ele tá me ferrando agora, que eu tô duro. Tô durão, pô. Mas não, mas você... Outro dia falaram que eu era senhor de engenho. Tem lógica até, tem uma lógica aí. Mas... tô tomando porrada hoje por causa disso, pode ser. Mas... uma besteirada, Rubão. Dá para aguentar um negócio desse? Mas vamos à sua pergunta. O que é reencarnação segundo os espíritas, Rubão? Entendendo um pouco mais sobre o espírito, já podemos dar os primeiros passos para compreender o que é reencarnação. O espírito pode ser de energia e existe e vive em todo o universo. Nesses outros mundos, o espiritismo deixa claro que a Terra não é apenas o único planeta habitado, nem é a única morada de um espírito. Há muitos outros mundos, além da capacidade humana e da compreensão.
Mas o espírito necessita de ocupar a matéria para dar continuidade ao seu processo de evolução. Então, ele realiza a primeira vez o que chama de encarnação por um período curto e um mais longo. Lembre que os bebês com apenas alguns dias de vida e os idosos falecendo com mais de 100 anos. O espírito ganha um corpo e um material e laços de sangue. A reencarnação é um processo de volta ao corpo material para o espírito passar por mais um período de transição. Entre os encarnados não podemos usar o termo vivos, porque o espírito é vivo, apenas não ocupa o mesmo corpo material. Reencarnar é dizer ocupar mais de uma vez um corpo material. É o princípio básico para a compreensão e o que é reencarnação. Não se deve confundir ressurreição. Esse termo, o último que se refere ao espírito ocupado no mesmo corpo, é o exemplo do caso de Lázaro, dado como morto e alguns dias volta a viver. Rubens! Aí cita a Bíblia para quê, se não acredita em nada do que está lá? Exato. Lá está escrito que não tem isso. Lá está ordenado morrer uma vez. Depois segue-se o juízo. Agora, como é que você vai juntar uma coisa lá que serve, o que não serve, tudo que é contra não serve, e uma coisa que supostamente é a favor serve? Entendeu? Se outra coisa, poxa, cara, o espírito alienígena, se é espírito um espírito de porco aí qualquer, ainda vai, cara. Mas imagina, os caras chegam pra você e falam, tu é um espírito de um alienígena que viveu há 300 mil anos-luz lá em Marte. Não, isso não existe, cara. Vai ser espírito alienígena, cara. Entende, Silvio? Não tem lógica, cara. Eu não acredito de jeito nenhum, porque a escritura não dá base para isso. Não dá nenhuma. E detalhe, quando você fala de espiritismo, o Criador some. Não precisa dele. Não se fala no Salvador. Tem até espiritismo segundo Allan Kardec. O astronauta. Tem um astronauta. Mas você não precisa de Jesus nem Criador nisso. Você vai ficar tentando evoluir. Tem a NASA no espiritismo, pô. Né? É o astronauta. O astronauta. É o Anunnaki. Agora, se você tem um espírito que vai evoluir, que vai e volta, o Messias não morreu por ninguém. O Criador não criou nada. Perfeito. Perde todo o sentido, cara, de tudo. Verdade. É verdade. Você vê que a lógica ela é tão... porque é o seguinte, vamos usar o princípio das escrituras sagradas, não da Bíblia, das escrituras e da origem, né? Salvador se vestia com um trapo, um pano qualquer, ele se virava, ele dormia em qualquer lugar, o pessoal estava com fome, ele multiplicava as coisas para o pessoal comer, etc. e tal. Você vai nos templos espíritas, todo mundo de branco, um monte de livro para vender, um monte de música, um monte de oração, e todo mundo tal. Eles ajudam muita gente, é verdade. Eles têm lá as coisas dele, que a maioria que eu vejo ajudar de verdade são eles, viu? Isso é. A maioria que eu vejo ajudar, até o próprio Chico Xavier fez muito isso. Então é legal, ajudou o próximo. Mas quando você pega a escritura e deturpa, você está acabando com sua alma e destruindo o seu espírito. Né? Você está desviando, você está fazendo algo que lhe convém e não algo que é a verdade. Então, eu não condeno nenhum espírita, quem sou eu, o Rubão também não, mas a gente sabe que esse não é o caminho. A gente sabe disso. Nós não vamos lá bater na porta deles para ofendê-los, nós não vamos abrir aqui lives para falar mal deles, nós não vamos procurar alguém para crucificar ou pendurar no madeiro. Não, de jeito nenhum. Nós estamos dando a nossa opinião. A Constituição nos dá o direito de fazer isso. Certo. Né? De dar a nossa opinião. E detalhe, mostra alguém que nós prejudicamos falando a verdade. Ninguém. Uma pessoa que seja. Agora, se você vê o contrário... Aí prejudica. Aí tem um monte de gente prejudicando, gente ofendendo, gente criticando o vizinho, o amigo, o colega, aquele cara que tem amizade com um cara há 10 anos, no dia seguinte se odeia, não pode ver mais. Então, hoje o mundo ele é uma máscara. E, por incrível que pareça, seguir o nosso Criador, o nosso Salvador, é por momentos de aproximação, mas o grande período é de isolamento. Por incrível que pareça. Para você não pecar, você tem que se isolar. Não é isso, Rubens? Perfeito, Silvão. Né? É totalmente diferente do que o pessoal fala, né? Que você tem que estar no meio da muvuca. Não. Você vai jogando gente na muvuca, eles se matam.
não vai se Vai matando. explodir igual um caldeirão. Porque ele é treinado para isso. A televisão treinou eles para isso. A religião treina para isso. Todo mundo treina para a guerra. Eles falam que o Salvador veio com a espada, que vai vir para matar todo mundo, como se fosse dessa maneira, e não é. Você É entendeu? que tem uma confusão muito grande na cabeça do religioso católico com Explica isso que é muito importante, Rubens. Quando Muito fala que importante. Jesus vai voltar, tem até a música, né? Vencendo vem Jesus, né? É aquela, a batalha dos remidos, marcha impoluta, Jesus é o general. Então, Pois é. Coloca uma roupa de assassino no Salvador. pô, cara, o Messias nunca foi nada disso. É que a mescla da Igreja Católica, e que gerou a continuidade protestante, A é a filha. mescla de Mitra. Era o deus do exército, Mitra, o senhor da guerra. Verdade. Então, por isso é que tem essa característica, né, Silvão? Não tem jeito de você explicar essa característica do guerreiro Jesus, se não explicar pela ótica do Deus de Constantino, que fez ele vencer a guerra lá. Guerra nada, ele fez uma covardia com os outros reis, matou os outros reis, que era do mesmo grupo dele, de Roma, para dominar sozinho. Então, quer dizer, aquele Jesus ali, aquilo não é o Messias, pô, aquilo é Mitra, porque a característica é de Mitra. Falou para ele, não, Constantino, pinta meu símbolo. O Messias veio na tela e falou de alguma coisa de símbolo. Como é que Nunca. agora ele tem símbolo? Nunca. Pinta meu símbolo no teu escudo, porque eu vou te dar a vitória. A vitória sobre quem? Sobre a Grécia? Não, a Grécia já tinha perdido para eles. Sucumbido, já tinha Já tinha sucumbido. sucumbido. Era a vitória em cima da própria Roma, cara, que ele fez uma covardia com os outros reis de Roma, que tinha 4. Então, e Jesus está no meio de uma mafuá desse de interesse romano, político romano, de um rei derrubar o outro. Jesus foi lá e falou que ia dar vitória a ele. Então, quer dizer, é Mitra. Não é Mitra nem Jesus, atribui a Mitra. O Salvador não tem absolutamente nenhuma ligação com qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de revolução. No entanto, que ele não veio como político. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Exatamente. Você entendeu? Ele veio exclusivamente para nos Agora eu salvar. fico pensando... Salvar a quem? A todos, sem exceção. Todos. Ô Silvio, como o povo católico a princípio, e depois os filhos, né, da meretriz, os protestantes, como, cara, eles não conseguem perceber que a atitude do Messias que eles leem em Mateus, Marcos, Lucas e João e nos depoimentos dos discípulos é um, e o que eles aprendem na igreja, cara, é outro. Porque Exato. eles cantam a marcha do Jesus, vai vencer, vencendo vem Jesus. Se fosse só isso, Guerra. estava bom. Se fosse só isso, estava bom. A deturpação é generalizada. Você entendeu? O que não se dá ênfase é o que realmente a Escritura nos deixou. Não se dá ênfase a isso. Se dá ênfase à hierarquia, se dá ênfase a dinheiro, se dá ênfase à vitória. Você ouve num protestante, com todo respeito a eles, que eles são enganados, eles são vítimas, mas é passado para eles que a vida rica deles é aqui. Eles não têm a mínima ideia do que é o viver do lado do Salvador eterno. Imagina qual é a verdadeira riqueza. E detalhe, aqui, qual é a sua função aqui? Viver sua vida, ter suas coisas. Ninguém está dizendo que você tem que ser miserável. Não, vai viver o que der para viver. Ter sua vida e ajudar as pessoas que você puder, ser uma boa pessoa, tocando sua vida, né? Não, quando você usa uma instituição, né, que é a sua intermediária entre o pai e você está deixando de ser um seguidor do Salvador para seguir algo material. E quem é que é dono das coisas materiais? É o demônio. É Satanás. Entrega a ele. Entregue a ele. Então você vai numa igreja, você entrega dinheiro, você está entregando mamão para o representante de quem? Satanás. Você entendeu? Não estou generalizando, porque eu não quero ofender a ninguém. realidade é essa. Tem muito protestante aqui, então ele não quer ofender. Mas é um raciocínio que você tem que fazer. Salvador, em algum momento, ficou mexendo com dinheiro, pedindo dízimo, falando que você tem que dar isso. Qual foi o templo que o Salvador construiu? Se fosse tão importante, ele teria construído um. Né? Ele falou que ia derrubar. Foi o contrário. É o contrário, já está construído, vai derrubar, pô. Quando ele estava prestes a ser assassinado, ele foi se afastar, isolamento, olha o que eu estou falando, isolamento. Salvador foi se isolar. Todo criatura da Bíblia do bem, chega um dado momento, vai se isolar.
Isso é fatal, porque as pessoas é uma desgraça, não tem jeito. Então o Salvador foi se isolar para espalhar a cabeça. Aí quem aparece lá para ele? Diabo, Satanás. E o que Satanás oferece para ele? Riqueza, dinheiro, mundo. Ele vai-te, Satanás, sai daqui, vai cuidar da tua vida, miserável. Então, ou seja, você percebe que o nosso Salvador, ele vai se isolar para sofrer por aqueles que ele vai ter que salvar. Né? E o contrário da religião, ela te oferece riqueza, ela te oferece facilidades, ela te oferece tudo que o Salvador não teve. Né? Você viu os fariseus oferecendo para o Salvador ajuda na palavra, empenho? Nunca. E outra, eles iam toda hora que eles podiam no átrio do templo, não no templo, no átrio, fora. Iam lá questionar o que ele estava fazendo ali, porque nem fora do templo ele podia falar. E ele falava, nem te digo o que estou fazendo aqui, e nem te digo quem me deu autorização, porque se você soubesse, você vai cair duro no chão. Mais ou menos isso. Então, o Salvador não dava satisfação para essa gente. Ele xingava. Ele xingava na hora da manhã, ele não era tão agressivo assim. O único momento agressivo dele foi na hora do comércio que estava fazendo na casa do pai, né, dele. Abre aspas. E hoje o que é feito? Você vê, ele teve ira naquele momento. Foi a ira, como você fala, que a gente pode ter. Que a gente não pode ter ódio, mágoa e vingança. Mas tem um momento de ira, até o Salvador teve. Então, ou seja, e foi um só, durante toda a vida dele, pelo menos que a gente saiba. Então, é muito importante a gente tentar copiar, nós não temos capacidade nem índole para chegar nem na sandália, da sujeira da sandália do Salvador. Mas quem é que nós temos que imitar? Quem é que Paulo se esforçou toda a vida dele para tentar imitar? Né, Rubens? Com você, Rubão. Só lendo aqui uma escrita aqui de alguém que Jesus falava que derrubaria o corpo dele. O Silvio citou uma passagem quando ele derrubou as mesas. Derribou as mesas. Essa passagem que ele fala que vai destruir o templo antes dele sair para orar. Quando ele sai para orar no Monte das Oliveiras, antes disso os discípulos perguntam a ele. Fala, olha que pedras bonitas do templo. Aí ele que responde, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo aí não está falando do corpo dele, não, está falando do templo mesmo. E nisso, o próprio pastor evangélico e líder religioso concorda, porque não tem como negar. Então, não tem, porque ele falou explícito. Então, Silvão, só para esclarecer aqui o texto aqui que alguém colocou, dizendo que era o corpo dele. Não, nesse momento que o Silvio falou, da questão de derrubar na mesa, ele falava, né, de morrer e voltar agora. O templo é injustificável. Não tem como. Não há como defender o templo. É indefensável, igual o Lula. Não tem como defender o Lula. É isso aí, é indefensável. Então, ganhei a noite com o Silvio hoje, viu? Então, o templo ele é um ponto de divisão entre o Deus do céu e da terra e do homem. Ele é o ponto de divisão. Se você acha que dentro de um templo de pedra você vai encontrar salvação, eu te digo que você vai encontrar o contrário. Vai encontrar a perdição. Exato, porque ele não tem absolutamente nada lá dentro, que tem gritaria, tem grito de ódio, de ordem. Né? Eu já vi, a pessoa manda para mim, o cara doutrinando as pessoas para violência. Que ele tem que defender Jesus com agressividade. Que ele tem que destruir as casas de Umbanda, que ele tem que destruir a Igreja Católica, que ele tem que destruir, porque Salvador falou que ia destruir o templo. Ele fala do templo da Igreja Católica, mas não fala do dele. É um negócio nojento, Rubens. Sinceramente, eu não consigo nem assistir, cara, eu passo mal. Então, a religião, ela se tornou algo nem um pouco diferente daqueles que mataram Salvador. Nem um pouco diferente. Absolutamente igual. Ou seja, tudo aquilo que pode atrapalhar o crescimento deles deve ser eliminado. Porque, repetindo, não foi Roma que matou o Salvador, foi os fariseus, foram os príncipes, foram os saduceus. Esse pessoal matou o Salvador. A maioria dos evangélicos, senhor, pode fazer uma pesquisa, a maioria acredita, tem certeza. É o romano, que são os romanos. Maioria. Pode fazer uma pesquisa para tu ver. Mas você tem que ver, quando mata alguém, tem que ver quem deu a ordem.
Não foi Pilatos. Não foi, ele lavou as mãos. Foi o pessoal para manter a paz entre Roma e a igreja deles. E estava escrito que foi Caifás, e sendo sumo sacerdote, Caifás, naquele ano, decidiu pela morte do Messias. Então está explícito, não tem... Exatamente, Caifás era um líder religioso. Então, você verifica toda a história, você vê que tudo induz ao sistema religioso que está aí. Olha o Maurício PF, vai estar com a gente lá, Rubão, no encontro. O Maurício PF foi o primeiro a patrocinar o Verdade Oculta. Olha aí que legal. Primeiro, essa marca é dele, não tem como tirar. Que legal, né? Muito bacana isso. Obrigado, Rubens, por deixar eu participar. Um grande beijo para a Amadinha, nossa querida Amadinha, queridíssima, e para todo o pessoal do VL. Muito obrigado aí pela audiência. Chegamos ao pico aí de 600 pessoas, Rubão. Beleza. Vamos correr então, Silvão. Vamos correr, vamos embora. Tchau, gente. Olá, amigos. Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço. Muito obrigado.